Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast lá do meu amigo e sócio Ramon Dias. Fala galera. E hoje, pessoal, nosso convidado é o primeiro desembargador. Acho que é o último cargo que faltava aqui, né? Só faltava, é verdade, é o último. Desembargador, daqui a pouco vem ministro do STF, do STJ. Primeiro desembargador a vir pro DP Podcast com muita história pra contar, muita experiência no direito, na magistratura. Vou ler aqui um resumo do currículo dele pra vocês terem uma noção. Olha só, é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, bacharel em Direito, mestre em Direito das Relações Sociais, magistrado desde 1983, professor de Direito Administrativo e Direito Processual Penal Universitário e autor de obras jurídicas. Eu fiquei lendo o seu currículo, vendo várias obras. Pô, que legal, uma inspiração. Seja muito bem-vindo, doutor. Aqui o doutor José Rui Barbosa Pereira. Borges Pereira. Queria ser Barbosa. Seja muito bem-vindo. Primeiro desembargador que a gente recebe aqui com muita honra. Eu que agradeço, Diego, Ramon Dias, o técnico do Corinthians, novo aí. Vai salvar o Corinthians. Então, cara, é um prazer muito grande, Diego. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo e sempre tive vontade de estar aqui. Um dia pintou a chance e estamos aqui, né, para tentar ajudar ainda mais um monte de gente que quer fazer concurso, né? Sem dúvida. Tem muita gente querendo fazer concurso. E eu posso dizer para você que, para mim, na minha época, eu era um campeão de concurso que eu fiz. Os 4 concursos que eu fiz, eu passei. Puxa. Então, eu tenho uma certa metodologia que hoje talvez não se aplique mais, mas que foi o sucesso das minhas aprovações nos concursos que eu tive a oportunidade de fazer, né? Mas hoje eu acho que está muito mais fácil, tem muita gente trabalhando para ajudar os concurseiros e eu acho que isso é importante. Na minha época não tinha nada. Na minha época, ou você pagava o Damásio, né? Ou e era caro, a maioria não tinha condição de pagar, inclusive eu. Eu fui fazer Damásio um mês antes do exame, eu fui fazer o intensivão. Fiz um mês de Damásio, assim mesmo, tive que pedir dinheiro emprestado pro meu pai para poder pagar e não foi fácil, mas eu fiz um mês para dirigir. Porque não adianta você pegar um edital de concurso e ficar lendo aquilo que está no edital, porque você não sabe o que vai cair. Você não tem ideia do que pode ser pedido no exame. E aí que entra os cursos. Sim. É aí que entra os cursos. Porque você vai dirigir o candidato. Né? Você vai ver exatamente o que eles querem. Até porque você tem histórias de antigos concursos, você tem as pessoas que vão fazer os concursos. Quando eu fiz o concurso para magistratura, eu me lembro, eu fui pesquisar, naquela época não tinha internet, eu fui pesquisar a vida de cada desembargador do concurso no exame oral. Como o senhor pesquisou a vida deles? Pesquisei conversando com as pessoas. Então, por exemplo, eu fui na sessão criminal, perguntei, tinha o doutor Ingo da Costa Manso, que era um especializado em processo penal, direito penal. E aí perguntei como é que ele trabalha, o que ele gosta, o que ele faz. Fui ver alguns acórdãos dele, do outro juiz, que era muito boa gente, que agora estou esquecendo o nome dele, que também na área de direito civil era uma sumidade. Eu estudei também, peguei alguns acórdãos dele e li para ver, né? Porque você tem condição de aferir o que vai acontecer ali da cabeça do cidadão. Por exemplo, se um dia eu fosse candidato, eu fosse juiz de examinador, o pessoal ia ter que estudar tribunal do júri. Por quê? Porque eu sou especialista na área de tribunal do júri. Provavelmente eu vou fazer mais pergunta de júri. Sem dúvida. Provavelmente. Então, o candidato, conhecendo a minha história, ele vai... E eu fui fazer isso naquela época, quando não havia nem internet. Mas alguém te aconselhou para isso ou foi alguma ideia sua? Não, eu fui atrás, porque, veja bem, tinha um dos juízes, um dos examinadores, que não era juiz ainda, depois ele entrou pelo 5º Constitucional, Dr. Gildo dos Santos. Ele tinha um livro, por exemplo, que era um livro sobre a prova no processo penal. O que eu fiz? Comprei o livro. Sim. Comprei o livro, estudei pelo livro dele bastante, li bastante, vi as opiniões dele no livro. Isso foi muito útil na hora de... Ele perguntou, tava meio... processo penal, da prova no processo civil, era o livro dele. E ele perguntou de provas? Ele perguntou coisas que eu pude aproveitar o livro dele. Sim, exatamente o raciocínio. Começou a falar sobre sequestro, mas não sequestro criminal, sequestro na área civil, né? Começou a falar sobre sequestro, começou a falar... E eu e mandei bala, passei, né? Um outro juiz lá, esse civilista que eu te falei, ele era bem rigoroso, era um juiz muito conhecido, muito querido, mas era
que eu também fui atrás dos acórdãos dele, li acórdãos dele. Então hoje, por exemplo, para o candidato tá muito mais fácil. Sim. Internet Você tem pega tudo. lá um exame da Polícia Civil, por exemplo, você sabe quem é a banca. Você vai ver quem é a banca. Jogou o nome no Google, aparece tudo que tem de publicação, aparece as decisões, aparece tudo. Dá pra você fazer um estudo da vida do cara todinho. Você sabe até o que ele gosta de comer. Ah, ele gosta de comer pão com manteiga de manhã. Você sabe disso, porque a internet vai falar isso. É verdade. Então, por Na isso que- minha época não tinha tanta facilidade. Você podia fazer algumas pesquisas como eu fiz, mas eram limitadas. Bem informal, Pegava assim, acórdãos dele, pegava acórdãos, via mais ou menos qual era a ideia dele em alguns assuntos, questão de jurisprudência. Ir atrás para ver sobre como é que ele pensa sobre droga. Pensa isso. O que ele pensa sobre tribunal do júri. Pensa isso. Então, quer dizer, eu fiz isso. Mas você teve uma sacada que tenho certeza que muita gente a maioria não Mas eu não pensava tenho. muito. Mas pô. no cursinho tinha isso. Porque, por exemplo, eu me lembro quando eu fui fazer o Damásio, eu fiquei uma semana, um mês lá. Antes do exame. Eu me inscrevi no último mês antes do exame. Era um intensivão dele. A classe tinha 400 alunos. Era um negócio assim, sabe? Ficou rico, hein? Ficou. O maior do país, muito. Damásio era o curso, vinha gente de fora do Brasil pra fazer curso. Você fez a mais ou não? Não, eu fiz LFG, que veio LFG. depois. Não, e fazia, vinha gente de todo o Brasil, vinha gente pra cá, morava aqui pra fazer curso dele. Tá Ele maluco. Na época não tinha internet, não tinha distribuição de material pela internet, não tinha nada. Sim. E aí, quer dizer, pra mim, o curso foi legal, porque aí começou, por exemplo, no curso você via o seguinte, você via lá o professor falar, olha, quem vai fazer esse concurso, os examinadores são tais e tais e tais. Doutor fulano tem essa opinião. Doutor Ciclano caminho, né? costuma dar essa opinião. E o doutor Beltrano é, olha, esse aqui, eles sabiam da vida do Curso cara. bom, hein? Então isso ajudou, né? E então quando você vai fazer um concurso hoje, você tem de mão beijada na internet. Fácil, Tudo né? mais- Fácil mastigado, para é você verdade. pesquisar, né? É verdade. tudo E mastigado. tem uma coisa fundamental para quem faz concurso que eu acho que até hoje existe, mesmo com a existência dos cursinhos, vou falar a palavra, mas é isso mesmo, é bom das horas. Bom das horas. Você tem que sentar e estudar. Não tem jeito. Eu né? quando... mas olha, eu tô lá no curso do Diego. O Diego é bom, o curso é ótimo. Mas se você não estudar, não vai adiantar. Tem milagre. Cara, tem muito aluno que faz isso, né? Compra o curso. Não, o curso ele acha- é bom. Sabe o que é? Aí assiste 2 O cara horas. acha que o assistindo curso as é aulas bom. do cursinho só, ele já tá livre. Não, claro que é bom. Sim. Vai melhorar bem. Mas se ele puder complementar estudando, ele vai ter muito mais facilidade nas aulas, Eu inclusive. sempre falo para nossos alunos isso aí. Eu falo, a nossa parte vai estar aqui. Mas o seu 50% você tem que fazer, que é sentar, assistir, fazer seu próprio material, estudar. Senão os Aí, caras a gente falam assim, não, o curso é bom e todos ficar tranquilo. A gente tava Aí, conversando. verdade. Tava conversando agora um pouco antes do podcast. A gente tava batendo papo. Eu falei, olha, se você não estudar, você não vai conseguir ter o rendimento necessário para passar num curso desse. Então você tem, por exemplo, magistratura, tanto estadual como federal, como trabalhista, como toda a magistratura. O nível do concurso é altíssimo. Sim. Você vai querer ser, como é que chama? Vai para fora, embaixador do Brasil? Também é difícil lá no Colégio Rio Branco. Sim. Sim. É difícil. Então são concursos que se você não estudar, você não passa. Hoje em dia até pra falar mais pro senhor, doutor. Qualquer concurso. Um de polícia civil aqui, se o cara vier de louco, não vai passar, não. É porque hoje todo mundo tem acesso às mesmas informações. É o que o senhor falou. Comprei o curso, mas se eu fizer algo a mais, como é que eu vou diferenciar do concorrente? Tá todo mundo muito igual, né? Difícil. Eu fiz inglês há muitos anos e depois fiquei com vocabulário ruim. E agora eu tô fazendo um outro curso lá e comprei o curso pela internet, curso muito bom, mas não vou fazer propaganda, né? E ele tem até a aula 50 é base. Depois da aula 50 é intermediário, depois da aula 101 já é avançado. Sim. Eu tô na 30 e pouco. Eu fui ver e parei um pouco de estudar porque eu fiquei desesperado quando eu assisti a aula 17, que eu tive a obrigação de estudar os verbos irregulares no passado. Me deu um desespero, porque são tantos verbos, tantas conjugações. Porque olha, o inglês não tem quase conjugação. Bem mais simples que o Bem mais português. tranquilo que o nosso, mas tranquilo. mesmo assim, os verbos irregulares, você tem um monte de conjugações, você tem as conjugações, passado, presente, futuro, pretérito e tal. E
São mais de 150 verbos. Puta merda. E aí eu pensei comigo, se eu não estudar isso, eu não vou conseguir avançar no curso. Então, eu voltei para a aula 17, imprimi tudo e estou estudando no estilo antigo. Cada dia eu vejo 20, 30 verbos, depois eu volto, vejo mais 20, 30 verbos. Terminei, volto para o início, começo tudo. Por quê? Para a gente poder... E hoje, com 68 anos de idade, eu já tenho mais dificuldade em ficar decorando as coisas, né? Ah, tem não, doutor. Tem. Antigamente eu era um monstro para decorar. É mesmo? Aliás, sabe como é que eu estudava? Uma dica legal para muita gente aí. Eu gravava as leis. Naquela época em cassete, né? Sim. Você me falava e gravava a Constituição inteira em 3 fitas cassete. Aí eu ia dormir, ia no banheiro, eu ia escutando a Constituição. Puxa Tanto que quando o doutor Jung da Costa Manso me perguntou sobre a competência, qual a competência do Supremo Tribunal Federal, ele perguntou para mim. Eu virei para ele e falei assim, artigo 102. Artigo 102. É da competência do Supremo Tribunal Federal. 1. Julgar os crimes dolosos de ministros, governadores. Mas naquela época eu estava no ponto. Eu falei até o artigo 4º, até o inciso 4. Ipsis literis. Aí ele falou assim para mim, não, estou satisfeito. Tá bom. Então, quer dizer, tanto que eu ouvi aquilo... Tinha uma outra lei também que era muito importante na época, uma lei sobre locação comercial, a 10.350, negócio assim a lei. Essa lei era um problema porque tinha aquela tal de denúncia vazia, você poderia mandar tirar o seu inquilino simplesmente a hora que você quisesse, né? E a outra, na locação comum, não. Você tem que dar prazo para o inquilino ir embora e tal. E essa lei 10.350, a locação comercial, ela era muito discutida. E eu decorei a lei. Assim. Eu tinha umas 40 fitas cassete com as leis, eu ia ouvindo. Quando eu estava sem estudar, estava indo no banheiro, estava comendo, almoçando, jantando, dormindo. Nossa. Na hora de dormir, eu colocava uma lei para escutar, né? Porque ajuda, né? Eu quero saber, doutor, ajuda. Como que o senhor começou a pensar em concurso, em magistratura? Até faculdade de Direito, né? Minha vida é uma coisa interessante, cara. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo. Zona Leste é ali em Itaquera. Itaquera, antes. Eu nasci ali na Água Rasa, perto da Vila Formosa, Moca, Belém, aquela região lá. E meu pai e minha mãe eram realmente muito pobres. Meu pai trabalhava como guarda civil daquela guarda civil antiga. Não essa que tem hoje, não era. Guarda Civil de São Paulo. Não é o GCM de hoje. Ela era adestrada ao governo do estado de São Paulo, não é como hoje municipal, né? Naquela época era tudo. E o Guarda Civil era respeitado, o pessoal foi comparado, inclusive, a Scotland Yard, no inglês, né? E meu pai era oficial, mas ganhava pouquinho. E minha mãe doente, não podia trabalhar. Então era uma vida difícil. Era uma vida difícil. Eu me lembro muito bem que com 10 anos, 12 anos, eu me lembro que a minha mãe comprava lá meio quilo de carne e ela punha um bifinho para mim todo dia e ela e meu pai comiam arroz, feijão e chuchu. Então a gente tinha uma vida difícil. Não passei fome, não. Graças a Deus. Não vou dizer que eu passei fome, não. Mas... Dentro da situação do meu pai e da minha mãe, eu comia bem e tal. Mas... Sem regalia. Aí meu pai começou a trabalhar... aposentou, que meu pai não quis, quando houve a unificação da polícia militar com a polícia com a força pública, meu pai não quis ser polícia, não quis continuar trabalhando. Sim. Ele falava que chamava de meganha. Eu não quero ser meganha, eu não quero. Aí aposentou, ele tinha prazo, ele foi pra guerra. Meu pai da Segunda Guerra Mundial, chegou aí pra Itália. Caramba! Mas ele acho que não chegou nem a brigar muito lá, não. Quando chegou, acabou a guerra, voltou. Foi dar um rolê, foi dar uma voltinha. E o meu pai... E aí, o que aconteceu? Meu pai se aposentou. Meu pai se aposentou e começou a trabalhar, fazer bico na praça. Taxista. Sim. E aí a vida melhorou, começou a melhorar. Comprava lá um refrigerante já no fim de semana, né? A gente já teve uma vida, começou a melhorar a nossa vida financeira. Sim. Mas nunca foi uma vida financeira de regalia. Era difícil. Igual do Diego. Então eu, por exemplo, para fazer faculdade naquela época,
Eu não tinha alternativa, tinha que passar em alguma faculdade do governo. Sim. E sempre foi E a puxado. minha mãe e meu pai, eles cismaram, cara. A mãe e meu pai cismaram que eu tinha que ser médico. Eu falei, mãe, não sei, mãe, não sei, é bom. Você vai ser médico, eu já te fiz promessa, você vai dar um dia da semana de graça para ajudar as pessoas, não sei o que e tal. E a pressão foi tão grande que quando eu terminei a faculdade, quando terminei o colegial, eu fiz exército, servi 1 ano de exército. E depois eu fiz fiz o cursinho, muitas duras penas meu pai pagou, fiz o cursinho para a faculdade de medicina. E eu só podia passar em medicina. Em medicina na USP. Porque meu pai não tinha dinheiro para pagar para a República. Não podia. Mesmo que eu passasse numa federal, Longe, que é grátis, longe, é verdade. meu pai não ia ter condição de pagar a República. E tinha que ser USP. Né? Aí eu fiz o cursinho o ano todo, estudei bastante e tal. Quando chegou no fim do ano, eu peguei os meus resultados nos simulados, né? Tinha todos os simulados, todo sábado e domingo tinha simulado no Objetivo. E eu peguei os resultados simulados e fui levar para um cidadão que hoje é super famoso, Drauzio Varela. Fui levar para ele que ele era o coordenador lá do pessoal e ele que verificava os rendimentos dos alunos. E eu perguntei para ele, professor, será que eu tenho chance de passar em alguma faculdade aí na USP e tal? Ele pegou todos os meus resultados, coisa e falou, Rui, não, você vai passar nas federais, mas na USP você não vai passar. Pelo teu rendimento aqui, você vai passar na primeira fase da FUVEST, mas você não vai passar na segunda. Aí, eu falei, tá bom, né? Fui fazer. Drauzio Varela, acabou com... Aí eu combinei com a minha mãe, com meu pai, consegui um acordo com ele, o seguinte, olha, se eu não passar em medicina, eu vou deixar a PUC ir para direito, vou me inscrever na PUC, a PUC era baratinha na época. A PUC era que nem Mackenzie na época, era baratinho. Pagava aí, hoje seria R$300, R$200. Porque ela era subvencionada pelo MEC. Nossa. MEC dava dinheiro. Depois tirou toda a subvenção quando o Erasmo Dias invadiu a PUC em 77. Mas isso eu vou contar daqui a pouco. Aí o que aconteceu? Eu fiz inscrição na PUC e guardei essa chance para, se não passasse medicina. Aí eu fiz faculdade, fiz o vestibular da FUVEST, foi o primeiro vestibular da FUVEST, que antigamente era CECEM, CECEA, Mapofê, era outros nomes. Meu Deus. Aí eu fiz o primeiro vestibular da FUVEST. Passei na primeira fase, como ele havia dito, passei. Dr. Drauzio da gripezinha. Drauzio falou, matou em cima. Ele falou, você vai passar... É só uma gripezinha. Ele falou, você vai passar na primeira, mas não vai passar na segunda. Quando eu fui fazer a segunda, eu fiz e realmente não passei. Mas eu já tinha feito vestibular na PUC. E na PUC eu fui muito bem colocado, fui em 4º lugar do exame. Era a minha área mesmo, eu era mais humanista, não era muita sua, né? biológicas para mim, física, matemática, essas coisas. Eu aprendi, mas eu não tinha vontade, né? Sim. E aí passei direito. Quando eu cheguei em casa, falei pro meu pai, olha, na USP eu não passei lá não, mas eu passei em direito. Meu pai olha pra minha cara e fala assim, tá cheio de fiscal de feira que tem faculdade de direito. Aí eu falei pra ele, pai, mas a profissão de fiscal de feira é uma profissão honrada. Se eu tiver que ser fiscal de feira, então eu vou ser fiscal de feira. Mas é uma profissão honrada como qualquer outra. Sim. Ele olhou pra minha cara assim, como que ele E eu fiquei 5 anos com aquilo na cabeça, sabe? E eu fui estudando direitinho, desde o 1º ano até o 5º ano. Eu estudava em casa, eu estudava no fim de semana, porque eu trabalhava. Não tinha como estudar durante a semana. Estudava sábado, domingo, à noite, estudava mais 1 hora antes de dormir. Às vezes, quando eu chegava mais 2 horas antes de dormir. Puta, já eu levava podia pegar de tempo durante esses 5 anos. Sugou. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz primeiro concurso, fiz a OAB, passei na OAB. Aí fiz concurso para procurador do município de São Paulo. Eram mais de 7 mil. Naquela época não eram tantos candidatos, mas também a concorrência era maior, porque eram menos faculdades, né? É verdade. Então tinha 7 mil, 8 mil candidatos, eu passei em 12º lugar para procurador do município de São Paulo. Caramba. Aí eu fiz para procurador do município de Santo André, eu fui 19º colocado. Aí eu fiz para magistratura. Tudo isso saindo da faculdade. E fiz para o Ministério Público. Quando saiu o exame da magistratura,
eu ia fazer na outra semana ia fazer o do Ministério Público. Para não ficar chato, eu mandei um ofício, agradeci, olha, como fui aprovado na magistratura, desisti do concurso e tal, né? Para não ficar chato. E aí, então você veja, aí começou a minha vida. Eu entrei na magistratura, fui para Ribeirão Preto, minha primeira comarca. O senhor saiu da faculdade, já fez os 4, já passou nos 4? Terminei a faculdade em 81, 82 foi o ano que eu estudei. Sim. E 83 foi o ano que eu fiz o concurso e passei. Mas tem um ponto importante. Passar na primeiro concurso da magistratura era, na época, raríssimo. Ainda é, muito. A maioria ficava 4, 5 concursos para passar. Sim. E eu passei no primeiro concurso. Passei numa posição, não assim maravilhosa, 50 e pouco, não me lembro agora, mas passei. Passou. Sim. E sem fazer cursinho nenhum, eu fiz um cursinho da mais de um mês. Um mês não muda nada. Não, ajudou, orientou. Ajuda, mas não vai mudar o seu orientou, vai estuda isso, não estuda aquilo. E quando eu fui fazer o exame da magistratura, eu fiz um balanço, não tinha estudado nem 50% do programa. Caramba. Eu fui com a cara e com a coragem, falei, eu não vou me ferrar, porque eu não tenho como passar nesse concurso, eu achava, né? E quando eu fui aprovado, eu olhei pra cara do meu pai, eu falei que eu não ia ser fiscal de feira. Ficou na cabeça, na sua cabeça. Orgulhoso. Ele me abraçou emocionado, chorou. Eu lembro com saudade. E o que acontece? Aí a minha vida começou. Mas deixa eu só interromper o senhor, porque isso é uma coisa muito importante. O senhor falou que teve um hábito que até hoje é muito raro. Aproveitou 5 anos de faculdade estudando isso mesmo. É fundamental. Que a maioria não leva a sério. Eu falo pra todo mundo. Se você fizer os 5 anos bem feito, dificilmente você deixa de passar em algum concurso. É que a maioria não faz. A maioria não faz. Eu diria depois, né? 99% não faz. Eu lembro da minha faculdade, mais de 100 alunos, terminam ali os 40, só que a maioria não vai. Você pegar o primeiro ano, segundo ano, direitinho, como é que eu fazia? O professor de Direito Civil ia dar, por exemplo, dar a posse, proteção possessória, um exemplo. Eu pegava o livro do Silvio Rodrigues, que eu comprei, eu arrumava na biblioteca, porque nem todos eu podia comprar, mas alguns eu comprei. Eu pegava o livro do Silvio Rodrigues um dia antes, ou 2 dias antes da aula, e lia sobre posse. Eu, quando o professor dava a matéria, eu já estava familiarizado. E uma outra coisa que eu também fazia, que muita gente não faz, que tem vergonha, quando eu sentia que a pergunta era pertinente, eu levantava a mão e fazia a pergunta. Quando eu ficava com medo que a pergunta podia ser uma pergunta besta, o que eu fazia? Eu esperava o professor sair da classe e ir atrás dele e perguntava. Mas perguntava. Mas eu não saía com dúvida da sala. Isso é importante, né, cara? Eu não saía com dúvida da sala. Para poder... E eu tive uma infância e uma escola básica bem fraca. Sim. Não foi uma escola... Não estudei no Bandeirantes, não estudei no Arquidiocesano, eu estudei numa escola lá da Vila Formosa. E quando eu terminei a faculdade, quando eu terminei o colegial, eu percebi que eu tinha limitações graves em vocabulário. Eu tinha pobreza ainda cultural muito grande. E eu comecei a tentar empatar, chegar junto. Comecei a, né? Sim. Aí que eu fiz? Comprei um dicionário prestação, nunca me lembro. Comprei um dicionário do jurídico, de 3 volumes naquela época. Nossa, 3 volumes. Era Plácido e Silva, parece, era o dicionário. Virgem Maria. Um dicionário bem conceituado. Comprei o dicionário e aí era o seguinte, tava lendo lá o livro, o inadimplemento da obrigação. Pera, que inadimplemento? O que é isso? Não cumprimento, descumprimento da obrigação. Sim. Sabia? Quer dizer, não deixava passar a palavra. Não deixava passar qualquer coisa que eu não entendesse, eu ia atrás. Eu sou assim até hoje. Hoje com a internet é uma coisa maravilhosa. Às vezes, enquanto os caras falam algumas coisas que eu já esqueci, não lembro mais o que é, ou que eu não estou sabendo o que é, eu vou lá na internet na hora. Eu não consigo ouvir uma frase e deixar de saber o que é. Então você fala uma coisa aqui, eu vou perguntar para você se eu tiver chance. Se eu não tiver chance, eu vou na internet procurar. Isso, a minha vida foi sempre assim. Eu sempre nunca admiti
deixar passar batido uma dúvida. Então, fundamental. É uma dica que eu passo até hoje para os meus alunos. O aluno que tem dificuldade em direito, eu falo muito isso. Como é que você vai entender o instituto se você não consegue entender as palavras? Então, eu peguei o De Plácido de Silva, eram 3 voluminhos naquela época, né? Hoje você não precisa, você tem no Google, né? Na hora. Digita lá, inadimplemento, vem 200 autores falando que é inadimplemento. Quer dizer, na minha época, não. Eu pegava o livro lá, não sei o que, tal. E outro dicionário que eu usava muito também, o Aurélio, português. Por quê? Porque tinha palavra normal em português que eu também não sabia. Entendi. Por quê? Eu li bastante quando eu era garoto, eu lia bastante, mas provavelmente não li obras que me ajudariam a enriquecer o vocabulário. Sim. Lia muito gibi. Gibi do Tio Patinhas, eu gostava, adorava, era louco. Eu lia muito fotonovela, gostava de ler alguns livros, lia alguns livros assim, de histórias, contos, né, de folclore, eu gostava de ler. Sim. Mas deixei de ler livros que seriam importantes na minha idade, nas idades corretas, né? E ainda tive sorte que a minha mãe fomentava muito essa minha vontade para leitura. Eu acho que a gente, como pai, como avô, como mães, nós temos que fomentar nos filhos da gente essa vontade. Sim. E se a criança crescer sem vontade de ler, ela pode ter uma outra cabeça, de repente. Ele é um baita de um cara bom na física, na matemática, né? Mas, quando você tem vontade de ler e você estimula isso, você pode gerar uma criança muito legal, um ser humano muito legal. Até na parte cognitiva, da criatividade da criança, né? Desenvolve, né? Hoje tem muita tela que não desenvolve a criança. Sim. Hoje em dia... É fundamental. A minha filha, por exemplo, a Lígia, a Débora, e a Débora que tem uma cultura muito boa também, a gente sempre focou nisso. Vamos estudar. Nunca precisei mandar a Lígia fazer uma lição na vida. Foi pelo exemplo. Ela formou em faculdade de Direito, já é advogada, e eu nunca falei para ela, Lígia, você tem lição para fazer. Nunca precisei falar. A leitura, né? Porque quando você tem as crianças que hoje em dia é só tela, ela já vê o negócio ali, ela não precisa imaginar. E resumido, mas né? Isso... e resumido. Agora, quando você lê, você tem que imaginar, você fomenta a imaginação, a criatividade. Mas isso, inclusive, é uma raridade, porque eu tenho mais 4 filhos e tem alguns que não gostam mesmo de estudar. Não gostaram, não conseguiram se formar, hoje estão muito bem na vida deles, mas não eram alunos que você podia dizer, isso vai longe porque é um aluno maravilhoso, né? Ali já é diferente. Ali já sabia, eu tinha certeza. Na época que ela falou que ela queria ser polícia, eu quis tirar da cabeça dela, mas não porque a polícia é ruim. Muito pelo contrário. Acho que o meu DNA, o DNA dela é polícia. O avô dela era polícia, os avós. Meu pai, ele era da extinta Força Guarda Civil. O pai dela era da Polícia Civil também. O avô dela, por parte da mãe, era da Polícia Civil também. Tá no sangue. Não tem nada do DNA. Mas eu tentei fazer com que ela não fosse polícia por outros motivos, questão de segurança, né? Um filho na polícia, você não tem pai que dorme, né? Pai não tem. Você imagina teu filho lá atrás dos bandidos lá e você sabendo que ele está em missão lá e aí? Como é que você consegue dormir? Não consegue, né? Então é difícil. Então eu queria, para o meu conforto, eu queria que ela não fosse polícia. Conseguiu tirar da cabeça dela? Não, consegui. Ela é aluna, ela tá procurando. Ela faz curso com ele. Vai passar agora. Já passou no escrito, vai fazer oral. Então ela provavelmente vai passar. Se não passar agora, vai passar na outra. Escrivão agora. Foi muito bem na delegado também. Só não conseguiu 50% de uma das matérias lá. Tá com um pezinho lá. Caiu nesse problema. Mas ela acertou bem mais da metade da prova. Sim. Eu acho que ela vai passar. Mas vai estudar, vai continuar estudando, né? Então, é isso que eu tentei com a família, né? E aí, a minha vida foi essa. Eu fui para Ribeirão. Fiquei como juiz substituto em Ribeirão Preto durante uns 8, 9 meses. Há quantos anos começou como juiz? 26 anos. Bem jovem. 25 para 26. Olha, eu ia completar 26 anos. Você tá com 60 agora? 68. 43 anos de... Aí o que eu fiz? Eu fui para Ribeirão Preto, fiquei 8 meses em Ribeirão Preto, mas como a minha vida toda era São Paulo, abriu transferência para São Bernardo do Campo. Eu fiz inscrição e fui para São Bernardo do Campo. Sim. Foi de 8 meses. Fiquei em São Bernardo do Campo durante quase um ano.
E aí eu recebi a minha primeira promoção para juiz de direito, que era juiz substituto. Recebi a minha primeira promoção para juiz de direito de Santa Fé do Sul. Primeira, naquela época, chamava-se entrância. Primeira entrância. Hoje não se fala mais em primeira entrância, se fala em entrância inicial. Hoje é entrância inicial, intermediária e final. Naquela época era primeira entrância, cidades pequenas. Segunda entrância, cidades mais ou menos, né? Terceira entrância, cidades grandes do interior. E entrância especial, a capital. Ah, que legal. Hoje não. Hoje é primeira entrância, cidades pequenas. Segunda entrância, cidades medianas. E terceira entrância, cidades grandes, todas, inclusive a capital. Quando eu fui promover, aí eu fui embora para Santa Fé do Sul, que era uma cidade bem próxima de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, aquela região toda, né? Fiquei lá 1 ano. Aí aconteceu um primeiro fato interessante da minha carreira, que foi uma coisa que eu fiquei marcado. Quando saiu a promoção, eu me inscrevi para a comarca de Monte Alto. E era uma comarca, inclusive, que era difícil, porque era considerada a melhor segunda entrância do Brasil. Todo mundo queria. Todo mundo queria ir. Ou de São Paulo, que não é a magistratura estadual, né? E eu me inscrevi. E por mérito eu consegui. Mas quando eu estava para ir embora, eu peguei o carro, vim embora para São Paulo, 630 quilômetros de diferença. Fui em São Paulo, cheguei em São Paulo para pegar algumas diretrizes da comarca de Monte Alto e tal. O rapaz falou para mim assim: Rui, o que você fez com os presos lá da comarca de Santa Fé? Eu falei: eu não fiz nada. Por quê? Porque chegou aqui um ofício deles, um abaixo-assinado, dizendo que se você ficar na comarca, eles prometem não fugir. Meu Deus do céu. Eu falei, não, a única coisa que eu fiz foi o seguinte, eu consegui cama para todo mundo, porque eles ficavam deitados na laje, não tinha cama para todo mundo. Eu consegui colchões na cidade lá. Eu consegui uma máquina de escrever para um deles que adorava fazer pedido de habeas corpus, né? Sempre tem um na cadeia, que tem uma cabeça mais ilustrada, e ele, né, fazia para mim. Consegui bola para eles lá, para eles jogarem. Tratei os presos de uma forma humana. Sim. E eu tinha esse problema porque a minha comarca, Santa Fé, estava recebendo os presos de Jales, que a comarca de Jales estava interditada, a cadeia pública de lá. E eu tinha quase 500 presos numa cadeia, em celas, que cabiam mal 100 presos. Puta merda. Um em cima do outro. E eu tinha 500 presos. Caramba. Então, se eu não fizesse uma administração que pudesse de aconchego, assim, na boa, né? Eu teria problema sério, começaria a haver problema sério lá. E eu consegui manter isso durante 1 ano lá. E os caras pediram pro senhor ficar. Pediram pra eu ficar e eles prometiam não fugir. E aconteceu alguns fatos legais com ele. Quando chegou no fim do ano, o governo federal baixou as regras de indulto, graça. Todo ano, fim do ano, tem essas solturas, né? Sim. Aqueles que têm bom comportamento. E essas regras chegaram para mim, acho que 4 dias antes do Natal. Como é que eu vou soltar? Tem 500 caras aqui. Como é que eu vou analisar cada pedido de quem tem direito a indulto? Eu chamei os caras, fui lá na cadeia, entrei lá no meio deles, o delegado ficou desesperado. O senhor é muito louco, você não vai entrar aí. Eu falei, não, tem que entrar, pô. São seres humanos. Eu entrei na boa e fui. Depois eu até pensei bem, falei, fiz burrada. Mas eu fui. Cheguei lá no meio. Só bom lá no meio? Cheguei lá no meio dos presos e falei, ó, gente, aconteceu isso, recebi hoje as normas, eu não tenho como despachar, não vou ter como analisar 500 pedidos de saidinha aí, de graça, indulto, eu não vou ter como analisar. Eu posso combinar com vocês 2 coisas. Uma coisa, ou eu indefiro todos de uma vez, ou eu vou deferir só daqueles que eu consegui apreciar. Aí eles foram lá para dentro, se reunindo. Doutor, não vai sair ninguém. Vamos passar o Natal aqui, todo mundo. Caramba! É mesmo? Que isso? Não saiu ninguém. E aí, passaram, fizeram festa lá. Mas eu acho, cara, sabe? Muita gente fala. Árvore de Natal, muita gente fala, assim, tem pessoas, e eu sou um cara conservador. Eu poderia ser, vamos dizer assim,
até mais rigoroso, né? Sim. Mas eu acho assim que o cara tá preso cumprindo pena. Tá, ele tá cumprindo uma determinação legal, uma determinação do juiz. E ele não pode pagar mais do que ele deve. Sim, não pode. Então ele tem que ser preso, cumprir a pena dele, ter um tratamento mínimo humano e depois sair de lá. Porque do jeito que está atualmente, se o cara sai da cadeia, ele só sai para fazer pior. É pior. Eu me lembro de uma estatística que chegou ao meu poder quando eu era presidente do primeiro tribunal do júri, de São Paulo. Eu me lembro que chegou uma estatística que eu fiquei impressionado, eu não tinha ideia disso. Que de cada 100% de presos que saem da cadeia com emprego garantido, só 5% volta a delinquir. Nossa. Caramba. Cada 100% Que sai com emprego. que sai já com emprego, porque a família arrumou, alguém arrumou e tal, 5% volta para a cadeia. Nossa. E de cada 100% de presos que saem da cadeia sem emprego, 95 volta a delinquir. Caramba. Tem um problema de emprego. Então, qual é a solução? É o governo providenciar serviço para esse pessoal. Sim. E outra coisa, que serviço você vai dar para preso? Você contrataria um preso como motorista para levar sua filha na escola? Não. Quem de nós contrataria? Ninguém. Então, quando ele sai da cadeia, ele sai forçado a voltar para o crime. Não tem outro Como é que caminho. ele vai arrumar emprego? Ele não arruma emprego. A não ser um outro caso, que o pai, o irmão, a esposa conseguem um lugar para encaixar ele lá para trabalhar. Mas é muito raro isso. É verdade. Então, jogar o cara na cadeia e depois que se dane a vida dele, Isso volta, né? é muito fácil pro governo. Então, eu acho assim, tá, o governo encarcerou, correto. Ele foi errado? Foi. Fez a coisa errada? Fez. Tá pagando pela coisa errada? Pagou pela coisa errada? Pagou. Então, agora é hora do governo ajudar o cara, pô. É uma medida pragmática, senão ele volta pra cadeia. Volta pra cadeia. Vai voltar. Se fizer isso, o cara vai voltar de novo, né? Eu sempre procurei trabalhar quando eu era juiz do interior, eu era corregedor de presídio, eu sempre procurava trabalhar nesse sentido, em ajudar, em procurar melhorar, né? Cansei de atuar nessa área, né? Mas foi isso que aconteceu. Os caras não queriam fugir mais. Essa é nova, né? Eles combinaram, não vai sair ninguém. Ou sai todo mundo ou não sai Vamos ninguém. fazer festa E a minha aqui. vida foi, Faz um aí peru de Natal. terminei servi em Ribeirão, aí depois fui para São Bernardo, depois minha primeira promoção Santa Fé do Sul. Fiquei em Santa Fé do Sul quase um ano, fiquei uns 10 meses. Aí fui para Monte Alto. Fiquei quase um ano em Monte Alto. Sempre na área criminal? Sempre? Não, naquela época a gente fazia clínica geral. Em cidade pequena faz tudo. Tudo. Civil, criminal. Na minha época, eu fazia até trabalhista. Nossa. Porque não tinha junta de conciliação e julgamento. Era trabalhista também. Cansei de julgar processo trabalhista, que era a coisa que eu mais odiava na vida. E hoje o juiz, o concurso, se prepara para magistratura estadual para fugir do trabalhista. Diferente. A trabalhista hoje, quase todos os lugares do Brasil, tem uma junta de conciliação trabalhista. Sim. Na minha época, em Ribeirão Preto, tinha, mas eu era substituto. Lá não trabalhei no trabalhista. Santa Fé do Sul não tinha vara trabalhista. Eu que fazia. Monte Alto não tinha vara trabalhista. Eu que fazia. Então, na verdade, depois que... Hoje já não tem mais problema, que separou bem as duas justiças, né? Mas eu fazia também. Aí, eu fiquei uns meses em Monte Alto e me transferi para... Não, aí veio a minha segunda promoção. Terceira promoção, para auxiliar da capital. Aí, não, auxiliar da capital não, minto, pulei um pedaço. Para a terceira entrância, que era Guarulhos. Aí vim para Guarulhos, que era uma comarca dificílima. A partir de Guarulhos, eu comecei a trabalhar só no crime. Assumi a primeira vara criminal de Guarulhos, eram 3 varas criminais. Eu assumi a primeira vara criminal de Guarulhos e a partir dali só crime. Mas era a sua área de preferência mesmo? Eu queria isso. Era, eu fui para lá porque eu me inscrevi para lá, fui lá. E aí fiquei em Guarulhos 2 anos.
Aí abriu vaga para a capital, auxiliar da capital. Eu fui para auxiliar da capital, que era cargo de terceira entrância. O juiz auxiliar da capital era um cargo de terceira entrância, embora trabalhando na entrância especial, que era São Paulo. Sim. Aí eu fui para juiz terceira entrância, aí comecei a trabalhar na segunda vara do júri. Segunda vara do júri, e fui auxiliar da segunda vara do júri durante 4 anos. E aí fui promovido para juiz presidente do primeiro tribunal do júri de São Paulo. Nossa, e no júri não dá pra morrer de tédio. Que era o maior, o tribunal do júri do mundo. Nossa, que legal. Para você ter uma ideia, nós realizávamos no júri 12 julgamentos todos os dias. Que isso? Porque tinha 12 teatros para o julgamento, 12 locais para o Aqui julgamento. são 2 por mês. O senhor fazia 12 por dia? Não, eu não. Eu tinha 13 juízes auxiliares. Nossa. Sim. Juízes auxiliares da capital que me auxiliavam, eu era o titular. Eles ajudavam. Então, cada um ficava num plenário, fazendo júri. E ainda tinha 4, não era 11 só. Tinha 4 juízes fazendo as audiências dos processos que iriam para o plenário no futuro. Sim. Então, a gente tinha chance de realizar em torno de 12 julgamentos todos os dias. Pô, o negócio andava. Para você ver o tamanho do tribunal. É muita morte, hein? Quando eu fui para lá... Ai, júri é só crime contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. E eu fui para lá, eu me lembro que estava em 1 ano a nossa pauta de julgamento. Quer dizer, o jurado era intimado hoje para comparecer no julgamento daqui a 1 ano. Aí ele não ia, esquecia e adiava um monte de júri. E o que eu fiz? Peguei o oficial de justiça, chamei para os oficiais e falei, agora, por enquanto, nós vamos fazer o seguinte, como está tudo atrás, está todo mundo, os jurados não estão vindo, não está acontecendo isso, vocês vão intimá-los novamente, os júris que vão acontecer nas próximas semanas, vocês vão intimá-los novamente, para a gente poder ter quórum. Aí começou a ter quórum, começou a realizar os julgamentos. Pra você ter uma ideia, em menos de 1 ano, 2 anos, eu coloquei a pauta em 3 meses. Nossa. Ou seja, se você praticasse um crime hoje, fosse denunciado naquela época e não recorresse da pronúncia, você pode recorrer. Sim. Aí vai para o tribunal, você não sabe quanto tempo vai demorar. Mas se não houvesse recurso da pronúncia, eu julgava o cara em 3 meses. Terror dos advogados, sim. E era impressionante. O crime aconteceu em maio. Junho, julho e agosto estava julgando o cara. Impressionante. Entendeu? Mas, claro, se o cara recorresse, não. Mas acontecia de não recorrer. Acontecia vários casos. Somente réu preso. Réu preso, o advogado quer celeridade, que ele quer tirar o cara da cadeia. Se ele recorrer, vai ficar 1 ano no tribunal e fica mais 1 ano preso. Entendi. Então, o advogado, geralmente, no crime, ele só recorre em caso de réu preso, um caso muito absurdo. Porque se ele tiver chance de tirar o réu da cadeia, ele quer celeridade. Entendi. Que Então, interessante. a coisa era rápida. Era rápida. 3, né? Eu consegui. Aí terminou... Doutor, deixa eu cortar o senhor, Diga. desculpa. Quando o senhor fala que foi promovido, é por tempo, por indicação, por mérito? Por mérito e por antiguidade. A maioria das minhas promoções foi todas por mérito. Eu tive de Santa Fé do Sul para Santa Fé do Sul foi por mérito. Santa Fé do Sul para Monte Alto também foi por mérito. Para Guarulhos eu fui por antiguidade. Porque o problema é o seguinte, o mérito não tem muito como avaliar mérito de juiz. O que acontece muito na nossa carreira, e os juízes eles ficam bravos por isso, e eu acho que tem razão, é que, embora não exista critérios de merecimento, há o demérito. Se o cara fizer merda, é isso. critério negativo, né? Exatamente. Então, por exemplo, É só não fazer merda. se eu tive vamos supor que eu tive uma representação de um advogado lá, porque eu fiz alguma coisa que foi errado, se o tribunal concluir que o advogado tem razão, se o tribunal me deu uma advertência, por exemplo, Já zeda a essa marmita. advertência já Já acabou com a promoção. acabou com a minha chance de promoção, pelo menos naquele mês. Espera um pouco, demora um pouco, aí no fim eles deixam ir, mas com mais dificuldade, muita gente passa na sua frente. Sim. E eu, graças a Deus, nunca tive problema, eu fui em frente, né, consegui. Aí cheguei em 1998,
2000 eu fui promovido para juiz substituto. Eu fui promovido para júri, fiz júri, fiquei 10 anos no júri, né? 10 anos como juiz do júri, fiz vários julgamentos famosos, Maníaco do Parque. O senhor chegou rápido, né, nessa posição, né? Cheguei em menos de 5 anos, né? Nossa, muito rápido. Muito rápido. 5 anos. Muito rápido. O senhor tava ali no auge do júri. Era o maior júri do tinha mundo. Status de presidente de tribunal, porque eu era presidente, era um juiz de direito de primeiro grau, de entrância especial, mas era chamado de presidente, porque meu tribunal era Tribunal do Júri de São Paulo, juiz-presidente do primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, que era o maior do mundo. Então o status técnico disso era alto, né? Você chegou no... O status técnico disso era muito alto. Se viesse um caso, quem decidia o caso era de qual juiz lá é o senhor? Se eu quisesse pegar um caso famoso, não dá pra mim. Eu pegava os mais complicados mesmo. Sim. Porque eu pegava os mais complicados, por quê? Porque se desse qualquer coisa errada, a repercussão era contra mim. Ah, contra o juiz substituto não dá nada. Substituto, não é que não dá nada. O cara que tá lá trabalhando, mas vão falar mal do primeiro tribunal do júri, que é da minha responsabilidade. Quem assina é o É senhor. o líder, né? Quem não assina, não. Eles assinam. Mas eu digo assim, se Mas tá você, embaixo do se senhor. você é responsável por uma entidade ou por um órgão, tudo que acontecer de errado naquele órgão vão atribuir a você. Ah, então quando tinha um julgamento mais... Então, por exemplo, mais era chabu- caso do Maníaco do Parque. Falei, se der algum problema, juiz não marcar audiência, adiar julgamento por algum motivo, a imprensa vai cair matando em cima do primeiro Tribunal do Júri de São Paulo. Então eu pegava. A maioria desses casos mais perigosos eu pegava. Como que foi isso aí, doutor? É? Eu lembro desse caso. Eu lembro, eu acho que era criança. Eu era criança. Maníaco? Repercutiu muito. Vocês eram criança. Foi 90 e Lembro. quanto? Começo da década de 90, 93, 94, por aí. Francisco de Eu Assis. tenho 30 anos. O Francisco de Assis Pereira, ele... Vai até sair um filme agora dele. Sim. Puta que O pariu. Francisco de Assis Pereira, era uma pessoa absolutamente normal. As moças mesmo que sobreviveram, as pessoas que conheciam ele, falaram que ele era absolutamente normal. Né? Pessoa absolutamente normal. E ele... Estavam sumindo moças, desaparecendo moças, ninguém sabia onde estavam. Estavam um dia, por um erro lá de uma identidade que apareceu não sei onde lá, levou a casa do Francisco. Aí a polícia deu um aperto nele, ele confessou que ele matava mesmo. E foi levar a polícia lá no estado, no Parque do Estado, e mostrou onde ele tinha enterrado cada uma delas. Nossa. Quer dizer, não tinha nem perigo dele não ser o autor, porque ele falou e ele mostrou. Ninguém saberia onde estariam as vítimas se ele não tivesse falado. Uma apertadinha ele soltou. Não sei se foi uma apertadinha. Né? Eu não estava lá, mas ele acabou confessando. Né? Eu espero que não, porque assim, tudo de acordo com a lei, né? Mas ele acabou falando e aí mostrou todos os lugares onde tinha corpos, e aí começaram os processos, né? Começaram os interrogatórios e tal, e ele foi julgado depois, começou os julgamentos lá. Eu julguei 2 processos dele, se não me falha a memória, mas tinha mais de 10, então... Nossa, era muita coisa. Logo depois, pouco tempo depois, entrou aquele processo dos skinheads, carecas do ABC. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, de ignorante. Quando o cara mata muita gente, é um processo só ou é um pra cada vítima? Pra cada vítima. Ele responde um pra cada vítima, não põe num... Cada um tem a sua história especial, né? Cada um tem um... Ah, não põe num bolo todo, assim. Não. Tem que negócio lá de crime, o cara comete um crime depois tá o confundido outro. com o crime continuado. Crime continuado, mas aí a gente não fala de entra nessa. apenação. Quando você vai dar a pena, praticou 10 crimes, aí você vai dar a pena considerando a continuidade delitiva, né? Aí você pode dar mais ou menos, que é aquela 2 terços a mais, 1 terço a mais, conforme o que determina a lei. Mas os processos são individuais, todos individuais. Entendi. Ele tá solto já, né? Não tá? Não, ainda não, mas tá na hora de soltar. Não sei o que eles vão fazer para segurar ele, porque quando eu estava fazendo o interrogatório dele, ele falou para mim claramente, doutor, nunca me solte que eu vou voltar a matar. Eu falei pra ele, se depender de mim, você vai ficar um bom tempo na cadeia, eu não vou soltar você. Mas o dele eu não lembro, porque eu era criança. O dele ele foi condenado ou foi medida de segurança? Não, ele foi considerado semi-imputado. Uma coisa que só tem no Brasil.
É tipo louco. É o meio louco. Meio louco. O Código Penal traz a figura do imputável e do semi-imputável. O imputável é o cara totalmente... Né? Sim. E o semi-imputável é aquele que tem tá na linha divisória, entendeu? Mas isso só no Brasil que tem. Se fosse em outro país qualquer, Não existe isso. Não existe. tem a lei. Mas ele tá na cadeia. Ou ele tá em medida de segurança? Tá na cadeia. Cadeia. Tá na cadeia. Agora, Vai quando sair, vão então vai soltar ele, eu não sei, mas já devia estar perto de soltar. É, pelo Pode soltar tempo. aquele que vai ter agora. Soltaram agora recentemente Que matou no cinema? O que eu fiz no julgamento. Não fiz o julgamento, preparei todo o processo. Foi o Matheus da Costa Meira, que matou dentro do shopping. Com uma metralhadora. Shopping com a metralhadora. Eu lembro. Dentro do cinema, né? Era médico, um rapaz brilhante, Nossa, eu lembro desse inteligente. caso também. Sim. Eu lembro. Era médico, brilhante, inteligente, um rapaz sensacional. Mas problema de droga, né? A droga. Infelizmente, a tal da droga, ele acabou fazendo uso de droga, entrou lá no banheiro, saiu atirando em todo mundo, matou muita gente. Né? Nossa. 4 pessoas, 5 Você pessoas. falando dos skinheads. Aí depois veio logo em seguida. Skinheads, carecas do ABC. Aí eu julguei esse caso aí também. Eram 19 réus. Mas aí eu julguei, 19 réus é um processo só. Eu tô com Se fosse vítimas diferentes. Eu tô rindo do senhor, não, doutor. Eu tô rindo da piada que ele fez até agora. Eu? Vou dar uma pergunta que poucas pessoas conseguiriam responder. No caso, o senhor é uma das poucas. Num caso como esse, um julgado de repercussão nacional e tal, o papel da mídia atrapalha no trabalho? Olha, eu tenho uma opinião bem diferente sobre a maioria das pessoas, mas a média dos juristas acho que atrapalha. Muita gente gostaria, por exemplo, proibir que a imprensa se manifestasse sobre um determinado crime durante alguns meses para garantir um julgamento limpo do júri, né? pro réu. Isso existe já em alguns países, parece que já existe. Mas tem gente querendo implantar isso aqui no Brasil. Eu, pessoalmente, eu acho que não por uma coisa só. O júri nada mais é do que o julgamento de uma pessoa pelos seus pares, pelas pessoas que convivem com ele na sociedade. E as pessoas que convivem com ele na sociedade, elas assistem televisão, elas leem jornal, elas vivem e são influenciadas. Sim. Agora, se você fechar essas pessoas num quarto 3 meses, ou proibir que a mídia fale do processo 3 meses, até que ponto isso é bom para a instituição do júri? O júri, você tem que ser julgado por as pessoas que convivem com você. É do jogo jurídico a repercussão do processo. Sim. Então, isso pode ser a favor de você também. De repente você é um réu que matou um cidadão que ia matar uma freira lá do convento. Aí a sociedade toda vai querer te absolver. E isso vai influenciar a favor. Sim. Agora, tem coisa que tem casos que vai influenciar contra. Porque o cara praticou um baita de um crime grave. Sim. E a sociedade, ela repercute. Que é justiça. Né? Ela repercute. Eu concordo que, assim, seria ingenuidade demais achar que não passar pra mídia não teria influência. Teria influência. Só seria um outro tipo de influência. Então, A pessoa fala, mas aí o jurado naquele dia ele tá fazendo a barba, vou condenar o cara lá que passou na Globo lá. Peraí, mas espera um pouco. Se ele falar isso, ele vai condenar mesmo. Mas a cabeça dele, quem tem que trabalhar no júri, é o promotor e o advogado. Sim. Porque a beleza da profissão do advogado, principalmente, porque o promotor ele é um acusador, é o órgão acusador. Mas a beleza da profissão do advogado é transformar toda a verdade em dúvida. Entendeu? Então o advogado, se ele for inteligente, ele vai minar a provinha do promotor, vai começar a jogar água nas estruturas e derruba tudo. Que legal. Gente, aí que está o grande advogado. Porque você pega um advogado, por exemplo, o caso do Francisco de Assis Pereira. Era um caso que não tinha muita defesa, né? Ele confessou. Mas o que o advogado pode fazer? Lutar para não deixar ele pegar a semi-imputabilidade. Ele pode lutar para não deixar, para tirar algumas qualificadoras. Ele pode lutar para que ele tenha uma pena o mais baixo possível. Para ele seria pior. Tem que saber. O primeiro juiz da causa é o advogado. Ele tem que verificar. Para ele seria pior se ele pega inimputabilidade. Porque aí se ele pega ele nunca mais vai. Na medida de segurança, o cara dificilmente sai do manicômio. E na prática, o manicômio é pior. Hoje não tem mais manicômio, né? Hoje a coisa está bem melhor para Então o advogado luta para derrubar isso, para colocar ele como uma pessoa normal. Coisa melhor pro réu, né?
Se ele achar que é melhor ele ser ir pro manicômio, porque às vezes tem muito processo, alguma coisa, ele acha mais fácil, daqui uns anos, ele derrubar a inimputabilidade do cara e o cara sai. Né? O senhor já viu muito advogado virar jogo assim na hora do vamos ver? Cara bom? Vi. Cara bom. Vi advogado virar jogo, como vi advogado perder júri de bobeira por falta de preparo. Sério? Aí é que entra aquele velho ditado, né? E é isso que eu falo para minha mulher, que é advogada também, para minhas filhas, assim. A fundamental é a especialização. Não adianta que você pode ser um bom advogado, você não sabe tudo. Se você é um advogado especialista em direito de família, se especialize o melhor possível em direito de família. Aí você vai ser um profissional de primeira em direito de família. Sim. Se você é um advogado especializado no crime, faça especialização no crime. E fique lá no crime, que você vai ser um advogado procurado por muita gente que sabe que você é um especialista no crime. Não existe o clínico geral. Mas aí tem o clínico fraco, geral. É o fraco. Né? Então eu já peguei caso, por exemplo, o advogado, doutor, sabe o que é? Eu vim fazer esse júri aqui porque a moça que trabalha lá em casa, a empregada, o filho dela praticou esse crime e ela não tem condição de pagar advogado. Ela pediu pra mim, eu tô aqui pra fazer. Eu falei, tá bom, doutor. Tá. Aí você chega no dia do júri, o cara começa a falar, você fala, meu Deus, na oratória era que você fácil percebe. para absorver esse cara e esse advogado não vai conseguir. Sim. Então você vê ruir, às vezes a inocência de uma pessoa vai pra cadeia porque o advogado foi fraco. Quando era muito fraco, e aí a gente pode fazer isso, quando o advogado é muito fraco, a gente julga a indefesa a defesa. Você julga o réu indefeso, né? Você pode julgar. O senhor Você sente para o que advogado tá julgamento e fazendo nomeia outro advogado. Isso é interessante, né? Dá um prazo pro advogado. o senhor pro sente que o réu. advogado tá fazendo cagada ali, o senhor para. Eu cansei de fazer vários. Tinha advogado que tinha medo de fazer júri comigo, porque eu julgava um monte de caso indefeso. Porque eu percebia que o cara que estava ferrando a vida do réu. Isso é legal. Tem Entendi. juiz que não faz. Justiça. Você vai lá, você vê um caso do réu matou em legítima defesa. Está praticamente demonstrado isso. Você viu que foi por legítima defesa. Mas você pega um promotor daqueles que quer condenar, o cara vai pro pau. E se pegar um advogado fraco, o cara vai pra cadeia. Putz. Aí o que eu fazia? Eu dava a palavra por advogado e ficava anotando todas as baboseiras que ele estava falando lá. Quando passava 1 hora, meia hora, 1 hora, 40 minutos, eu interrompia e falava, doutor, o senhor quer me acompanhar até a sala secreta? Aí ele ia comigo na sala secreta. Eu falei, olha, eu vou ser obrigado a julgar o réu indefeso por causa disso. Aí o vergonha advogado pro cara, né? chorava. Às vezes o advogado ficava bravo comigo. Falei, doutor, tá aqui, eu vou pôr tudo na ata. Eu vou fazer isso porque o senhor tá destruindo a sua defesa, a defesa do seu cliente. Aí. Caramba, doutor. A defesa é mais importante que o ego do advogado. Hã? A defesa é mais importante. Nossa, é horrível. E o advogado fica ofendido. Uns que É, ficam imagina. É meio humilhação pra ele, né? Exatamente. É, Como não você é, fala, né? Mas eu também não ia, como é que chama, julgar à toa. Sim. Né? O cara é muito ruim, eu notava as besteiras que ele tava falando, deixava tudo pra colocar na ata, pra mostrar que o cara realmente só fez. Tinha um advogado, pra você ter uma ideia, lá, não vou falar quem é, né? Mas tinha uma advogada que Ele começava- muito caos, cara. ela começava o julgamento pedindo 1 minuto de silêncio pela alma da vítima. Quer dizer, o réu é o cliente dela. E ela Que matou a vítima. Que matou a vítima. E ela falava assim, agora vamos pedir 1 minuto de silêncio. Se ela fosse depois, se ela conseguisse, por argumento, mostrar que ela fez isso por alguma técnica de advocacia, tudo bem, mas não, ela Não fazia era. uma atrás da outra. Então, Toda semana ela... teve um réu, que eu não posso fazer isso, falar aqui, mas teve um réu. Fala que é o Joãozinho. Teve um réu que tava com. Teve um réu que tava com. Tava preso, algemado, na cadeia, na sala. Um PM aqui e um PM aqui do lado dele. E ele sendo julgado. E a advogada, essa advogada começou a falar. E ele começou a ver que a advogada estava fazendo mal. Ele pegou, estava com a mão assim, né? Aí ele falou, fez assim pro policial aqui. Assim.
E o PM ainda concorda, né? O PM me contou, eu ri muito. Jura que ele fez isso? Falei, fez, doutor. Ele fez o top lá. Cara, e o preço de economizar ali no advogado? Tem uns negócios muito interessantes, né? Agora, eu tenho vontade, eu escrevi vários livros, eu sou autor de vários livros, né? E eu tenho vontade de começar a escrever sobre os casos que eu presidi, sabe? Legal. São muito legais. Existem livros muito bons sobre literatura do Tribunal do Júri, né? E eu gostaria de começar a juntar isso. É que eu tenho uma missão ainda, eu estou fazendo um livro agora sobre o Tribunal do Júri no mundo, sabe? Os lugares que tem Tribunal do Júri, os países que não tem, como é que funciona lá em Uganda, como funciona lá. Nossa, muita pesquisa. Tô fazendo pesquisa agora. Sorte que o chat GPT ajuda bastante. Mas eu tô fazendo, tá ajudando, mas a gente tem que conferir. Sim. Porque o GPT geralmente às vezes erra, né? Inventa. Toma cuidado. Então, na verdade, o júri é fascinante. Doutor, no júri o senhor já tá fazendo um monte, o senhor já sabe que aquele promotor gosta de entuchar tudo no cara. Tem aquele que é mais... conhece todo mundo, né? Então você já sabe que ele ali... me conhece, eu conheço o promotor. Então a gente sabe, por exemplo... O estilão de cada um. O estilo de cada um, sem dúvida. Aí o senhor toca diferente. E os advogados também sabem, né? Então a maioria dos advogados que trabalhavam com a gente eram advogados que já iam sempre, que eram especializados na área. Sim. Às vezes aparecia lá os OVNIs, né? Os caras que nem conhecia. Mas era esse tipo de advogado que a gente ia dó, porque o cara geralmente... jogava a defesa do réu, não. E o promotor xaropão... especialista, entendeu? Isso eu falo para todo mundo, meus alunos, tudo. Seja especialista. Terminou a faculdade, tá fazendo a faculdade? Tá. Terminou a faculdade, você já vai começando a guinar para o lado que você tá inclinado. Aí você faz, seja o melhor naquilo que você quer ser. Eu sou tributário. Não faz mal, faça cursos e mais cursos, se torne um advogado tributarista bom. E aí você tem que fazer estágio, tem que trabalhar em escritório de advogado, com estagiário e tributarista. E assim, com criminalista, com qualquer outro. Sim. Mas tem que ter. Não tá. Clínica geral, não dá. Nem nada, você vai perder dinheiro. E até mais prazeroso ser E o especialista. que acontece no direito, infelizmente, é diferente do que acontece na medicina. Se você tiver, por exemplo, uma doença grave, você vai procurar, doutor José Rui é médico lá em Conchichina e é o cara que cura essa doença. Você vai atrás de mim, você vai pedir, eu vou cobrar X, você vai pagar X. É verdade. E você vai gastar o que tiver que gastar. Agora, se você for réu, olha, o doutor José Rui, um baita de advogado especializado nessa área. Quantos que ele vai cobrar? Você vai lá e fala, eu vou cobrar 50 mil para fazer o teu caso. Não, o outro lá me cobrou 5. Isso é o que o advogado mais escuta. E aí, 5 mil, o cara vai se ferrar, vai ser condenado, vai se ferrar, né? Não quer dizer que se ele pagasse 50, ele seria absolvido. Mas pegar um advogado especialista é uma segurança muito maior, é uma chance muito maior de você ter um êxito na sua. Sim. Então, mas no direito é assim. É cultural. Medicina não, você vai até o inferno para pagar pelo médico que vai curar você. Mas o direito não adianta, pessoal, vai pelo preço. E aí dança, né? Porque o advogado, às vezes o advogado é até bonzinho, mas ele não tem a especialidade que o outro tem. Pô, os caras não veem importância, pô, ir pra cadeia não é tão importante assim? Isso atrapalha a advocacia, né? Porque a advocacia está muito, infelizmente, a impunidade no Brasil, hoje, ela faz com que as pessoas não tenham muito medo de ir pra cadeia. Isso eu ia perguntar pro senhor, o senhor sente a diferença do começo da sua carreira pra agora, essa sensação de impunibilidade? Muito. Impunidade. Piorou muito. Na época que eu comecei, você ainda ia pra cadeia, porque quando você batia na sua mulher, ou na sua sogra, ou uma pessoa da rua, geralmente você ia pra cadeia. Podia até demorar um pouco, mas você ia. Hoje não, depois que saiu a lei 9.099, você bate na sua sogra e vai pagar 3 cestas básicas. É assim. Tá vendo, né? Você quebrou a cara da sua sogra lá, você vai pagar. Mesmo que ela tenha... Não pode bater mesmo, mas que ela merece. Até o traficante. Meu amigo meu que dizia que crime contra a sogra não é crime.
como é que é? É crime contra a fauna. Brincava com ele, eu falava, olha, eu tenho uma sogra maravilhosa que não merece isso. Minha sogra é um amor, é uma pessoa espetacular. Mas é gozação que o pessoal faz com a sogra. Como é que é? Não é homicídio, é contravenção florestal. Coitada das sogras, a gente brinca. É igual não pagar imposto, é restituição, pô. Eu tive uma sorte maravilhosa. Minha sogra querida é uma pessoa que eu gosto muito. Está atravessando até uma fase difícil em matéria de saúde, mas ela vai se recuperar, vai dar tudo certo na vida dela, se Deus quiser. Mas é verdade, essa questão da impunidade, né? A gente não precisa nem ir muito longe, pegar a lei dos crimes hediondos de 90 pra cá, o que ela foi retalhada, né? Você veja o que está acontecendo. E o pior, eu posso falar isso com tranquilidade, porque hoje eu já estou fora da magistratura, sou aposentado, né? Mas hoje está uma infiltração muito grande na magistratura de juízes para a democracia, que são já chamados juízes esquerdistas. Sim. Não sei, nada contra eles, não tenho nada contra eles. Tenho direito ao lugar ao sol, como qualquer outra pessoa. Não é o fato deles serem esquerdistas que os desqualificam para ser juiz. Claro que não. Mas essa influência desses juízes, ela traz algumas coisas, aquela questão do juiz de garantia, aquela questão do réu só vai para cadeia se não tiver jeito. Tudo pro réu. Tudo pro réu. É um direito penal mínimo que eles falam, uma coisa assim. Então, não sei se isso é legal. Eu acho assim que você não, é aquilo que eu falei, você não pode proteger bandido, você não pode jogar o bandido à própria sorte, o réu que foi preso, à própria sorte, e está na cadeia que se dane. Não é assim. Você tem que fornecer ao réu o mínimo de uma vida mínima razoável. Mas também não pode exagerar. É pro extremo, né? E hoje você não vai mais pra cadeia, pô. Não tá indo mais pra cadeia. Mas como que a gente pode resolver isso? Endurecer as leis e tirar um pouco o poder da mão do juiz ali, de ele ter isso vai ter que... Nós vamos ter que apanhar muito, para depois que apanhar muito, criar vergonha e começar a mexer no direito. Enquanto não acontecer no Brasil coisas graves que vão chamar a atenção da sociedade para a situação, para onde nós estamos indo, eu acho que é difícil mexer. Porque isso precisaria ter uma união do Congresso Nacional. Que tem a mesma influência, né? Tem que ter união dos tribunais superiores. Então é difícil, porque a coisa não... hoje há todo mundo querendo justiça, mas eles estão cada vez afrouxando mais, né? Cada vez afrouxando mais. Então, outro dia eu vi a juíza devolver, a juíza aí de garantia, a juíza invalidar um flagrante que a polícia fez, porque o carro foi descoberto nessas coisas de polícia, como chama, que eles fazem? Blitz policial, né? Foi descoberto nessas blitz policiais e não poderia dar flagrante. Estava com 1 tonelada quase de cocaína ali dentro do carro. Não existe isso. Como o carro não era objeto de perseguição, nada, ela entendeu que não era caso de flagrante. Nem precisa crime permanente. Pra isso mesmo. Mas se não tá lá 1 tonelada de... Não sei se era 1 tonelada, mas era bastante cocaína. Um monte de cocaína lá, a juíza... Não faz sentido. Porque realmente ela se apega a algo teórico e... Aí você vê o seguinte, quer dizer... Só tá faltando, não vi ainda, né? Mas só tô aguardando o dia que a juíza vai mandar devolver a cocaína pro bandido. Só falta. Pegar errado, né? Devolve pro cara. Devolve pra ele, porque... E verifica se tá pura. Coitado, vê se tá certinho aí. Vê se tá pura, não é Procon. Então, essa influência que eu acho de esquerda tem a parte boa, mas tem a parte ruim, né? Então, na verdade, eu não sei o que precisa acontecer. A gente vai ter que ter uma vivência. O mundo já passou, todo o país. Não viu agora o que aconteceu lá no... Rapaz, aquele presidente que mandou matar tudo quanto é bandido aí, né? Sim. Foi aqui, perto da América Central. Salvador, né? É o Salvador. É o Salvador. Então, ele fez uma limpeza. Ele chegou acabou o crime lá, hein? Ele chegou tá bom, é verdade. Ele chegou no extremo e matou todo mundo. Sim. Então, será que a gente vai precisar chegar nisso aqui? Alguém vai
vai pegar o Brasil numa situação tão... E não dá, né? Um país de tamanho continental aqui. Que vai acontecer isso aqui? Então, eu acho que não pode. Quem tem que agir são os deputados. Né? Uma Congresso cada vez mais... O Congresso Nacional tem que ir para cima. Esses partidos de esquerda, por exemplo, o PSOL, que quer que acabe com a polícia militar, esse pessoal não tem, não sei o que eles pensam, não tem a bolha, uma argumentação filosófica para isso. Eu acho até que você tem que tomar cuidado com as coisas erradas que a polícia faz. A polícia mata, às vezes, sem necessidade. Mas, peraí. Mas é caso isolado, né? Isso não é a regra. É caso isolado. A polícia está trabalhando e está mal e mal, ele está ganhando uma miséria num salário para poder proteger o cidadão. Tá arriscando, e eles querem comer o policial com farinha. Totalmente, né? E o mais legal é que é só durante o mandato, porque na hora da eleição eles gostam do polícia, eles são evangélicos. Mas infelizmente eu tenho a mesma visão que o senhor. Porque assim, eu não acredito que vai ter uma solução mágica para isso. Eu acho que todo processo de evolução ou retrocesso cultural funciona como um pêndulo. A gente tem que ir para um extremo para quando chegar nesse extremo conseguir voltar. Né? Porque acho que vai ter que acontecer isso. O que influencia magistrados. Aí morrer alguém importante, por exemplo. Aí gera uma comoção. Porque, se não for isso, porque não é alguma coisa vai acontecer, porque tem que acontecer. E estamos esperando acontecer. Mas o Congresso também é cada vez mais fraco. Que também sofre as mesmas influências ideológicas. Lógico. Agora, quando eu vejo essa magistratura mais progressista, tem um outro problema também que é o ativismo. A gente percebe muito juiz ultrapassando a sua competência, né? E aí querendo fazer deixando de ser juiz para ser político. Na verdade, se o juiz puder, qualquer juiz, tanto o ministro do Supremo Tribunal Federal, como o juiz dos tribunais superiores e o juiz de primeiro grau, se eles parassem um pouquinho para ler a lei orgânica da magistratura, resolveria 90% dos problemas. Porque a lei orgânica da magistratura, ela define o que pode ser falado e o que não pode ser falado. Quando você está na ativa, o comportamento do magistrado tem que ser totalmente diferente. Então, por exemplo, nós vimos juízes do Supremo Tribunal Federal dando entrevistas sobre processos que eles vão julgar. Isso não pode. Isso não pode. É estranho, vai cair lá o processo. Como é que você vai julgar uma coisa e já falou sobre a coisa? Você não pode fazer isso. Né? Então, isso está na lei orgânica da magistratura. É só ler. Eles vão ver que não pode falar. O juiz tem que tomar cuidado durante o tempo que ele está na magistratura, e era uma coisa que eu fazia bem. Quando eu chegava lá, quando era o caso do Maníaco do Parque, que a imprensa vinha, teve até BBC de Londres lá, para me entrevistar por causa do Maníaco. O que eu falava? Eu falava o que podia ser falado. O que não podia ser falado, eu falava. Então você fala, doutor Rui, o senhor acha que ele vai ser condenado? Não sei, aí é uma questão do jurado que vai julgar, etc. Doutor, o senhor acha que ele vai... Qual a pena que ele está sujeito? Aí sim, eu falava, a pena está no artigo 121. Coisa mais técnica. Coisa técnica. Né? Mas acabou, era isso que eu falava, era isso que eu podia falar. Né? Agora, eles não têm essa noção. Já vi vários ministros do Supremo falar coisa que não pode falar, pô. Até porque... Você vai julgar o processo. Dando opinião pessoal. Opinião pessoal. Por isso que o judiciário está descredibilizado. Tem pesquisa falando que ninguém mais acredita no judiciário. Mas aí a gente quer aquele problema que a gente falou antes. A certeza da impunidade não é só no crime de rua. Não. É em todos os órgãos dos poderes. E essas paradas bestas, que o cara fica dando opinião antes do negócio. Você falou. Não precisa ser muita coisa. Tá na lei orgânica da magistratura. Está na lei orgânica da magistratura. Pode falar. O básico da lei orgânica. E o cara faz sabendo, porque sabe que não vai acontecer nada. Tá certo que a gente sabe que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não vêm da magistratura. Sim. Eles vêm do público lá, do povo, era advogado, ou era não sei o que tal. Eles não têm, vamos dizer, traquejo de juiz. Então, mas eu acho que vai entrar num lugar, vai começar a trabalhar como ministro, tem que ler a lei orgânica da magistratura. Mas sabe. Para poder não ficarem, como é que chama, dando bola fora. Porque vira e mexe toda hora. Falando sobre política também. Como é que eu, por exemplo, como juiz, se fosse hoje, como é que eu, como juiz, posso dar uma opinião para vocês sobre o Lula, sobre o Bolsonaro? Não posso. Sim. Eu tenho que calar a boca e ficar quieto que esse processo, de repente, por mais que eu seja hoje juiz de corte e costura, não é? Pode, amanhã esse processo pode cair na minha mão. Sim. E aí? Como é que eu vou julgar se eu já falei lá atrás? Então, não é, o juiz tem que ser comedido. O juiz efetivo, que está na ativa, ele tem que ser comedido, ele não pode sair por aí falando bobagem. Doutor, você acha que a indicação do STF, se fosse só com juízes de carreira, melhoraria um pouquinho isso aí? Eu nunca fui favorável ao quinto constitucional. A gente não pode chamar
A gente não pode chamar o Supremo de quinto constitucional, porque o Supremo, a forma de preenchimento dos cargos do Supremo Tribunal Federal, ela é prevista na Constituição. Sim. Então, amanhã, eu sou seu amigo, eu sou presidente, ou você é o Ramon Dias. Ah, você fez 3 anos de direito? Ah, eu vou te nomear ministro, porque você sabe que pode, né? Sim. O ministro Supremo não precisa ser formado em direito. Nem formado? Nem. Eu não sabia, não. Pode vir na Constituição, não precisa. Ah. Agora, claro, até hoje, pelo menos desde quando eu sou criança até hoje, todos que foram nomeados eram. Por enquanto, o nível de qualidade está caindo. Vai chegar lá. Mas veja bem, eles todos são formados. Sim. Mas nem isso exige. Então, se você é formado em direito, é meu amigão, pô, jogar bola comigo, ping-pong, nada tal. Pô, vou chamar o Ramon, ele vai trabalhar comigo. Aí você vai ser juiz, você vai ser ministro do Supremo. É esse tipo de critério que não pode acontecer. Sim. Então, eu acho que, não sei se vale a pena ser todo mundo juiz da carreira. Porque pelo menos tem o traquejo, né? Sim, muito melhores tecnicamente vão ser. Então, Mas não sei se isso seria necessário. É todo mundo juiz da carreira. Mas a forma de constituição, a forma de preenchimento desse cargo devia ser de outra forma. De outro jeito. Eu concordo. Que apontasse muito mais, pelo menos, a questão técnica. Podia eleger. Olha, vamos ter um juiz, vamos ter um cargo para magistrado lá, vamos fazer votação, a população elege. Lógico, o cara pode se inscrever só se for formado em direito, se tiver um certo currículo, a lei tem que estabelecer o tipo de currículo do cara. Se ele preencher esses pressupostos, ele se candidata e o povo vota. É mais democrático. Mais democrático. Eu só gosto de democracia daí. E outra, mandatos específicos, não eternos. Eu acho que o ministro do Supremo não precisava ser... E tá entrando cada vez mais jovem, né? Com 40 anos, 45, não precisa ser vitalício. Vai que seja de 5 anos, 10 anos no máximo. Não precisa ser vitalício. Muda a cabeça, muda alijamento da cabeça. E eu acho que tem que ter um controle também muito mais flexível para tirar do cargo se for o caso. Porque você criar... O ministro só pode cair num processo de impeachment pelo Senado. Você só tira se o Senado quiser. E não tira. Quer dizer, tem que haver um controle disso maior, né? Maior. Estamos morando para isso. Vamos lembrar que para um ministro, alguém se tornar ministro do STF passa pelo Senado, e a gente sabe, há há uma costura política para entrar. Claro, então, para tirar é quase impossível. Claro que o cara que é candidato, ele visita todos os senadores, ele vai... Não tem como tirar. É político. O mesmo povo que colocou lá vai tirar ele? Eu tenho várias ressalvas dessa forma, porque assim, eu tenho a impressão, tudo bem que eu não tenho essa bagagem histórica, mas a visão que eu tenho foi feito de um jeito para que a exceção fosse composta por membros do Ministério Público e advogados. Sim. E a regra de magistrados. Sim. E subverteram isso. Agora hoje a regra de advogados. Então, e advogado é por natureza parcial. Então a gente tem lá hoje, eu não lembro, agora eu não consigo pensar em alguém que tenha sido juiz lá. Só o... Que ficou, dos que ficaram. O Fux parece que é de carreira. Ele foi juiz, promotor e advogado, né? Ele foi os 3. Nós tivemos o Peluso antes há uns tempos atrás, que também era de juiz de... O Joaquim Barbosa era, não, foi procurador. Ele foi Joaquim Ministério Barbosa, Público. ele entrou como... Ele entrou pelo quinto constitucional. Ele foi procurador. Ele foi do Ministério Público. Eu sou sempre contra o quinto, porque eu acho que o quinto constitucional, o objetivo dele era arejar a magistratura, trazer pensamentos de todos os lados. E foi a brecha para se tornar a regra, né? Porra, o STF tem que arejar, não é só cumprir a bosta da lei? Pera um pouquinho, o juiz é um banana? É. O juiz não areja nada, quer dizer, não serve para nada, porque eu lá, então, se eu for pro Supremo, eu não vai desenvolver nada, porque a minha cabeça eu sou um atolado. Só quem vem de fora. Entendi. Não faz o menor sentido. Só porque o senhor é de carreira, o senhor é idiota. Quer dizer, então, na realidade, isso para mim é uma desculpa de muleta, né? O discursinho bonitinho que criou a brecha. Poder criar o negócio, mas na verdade eu sou contra. Agora, diga-se de passagem uma coisa que eu sou obrigado a afirmar, porque eu trabalhei com muitos juízes e eu conheci alguns juízes do quinto constitucional muito bons. Colegas meus, como desembargador, que entraram pelo quinto constitucional, tanto pela advocacia como pelo Ministério Público, que eram excelentes magistrados. Sim. Né? Você não pode dizer que só porque vem do Ministério Público da Justiça é porcaria. Não tenho dúvida. Existe qualidade, muita qualidade nessas escolhas, mas nem todas são, né? Sim. Agora tem uma opinião pessoal, não quero comprometer o doutor, mas... Não é esse perfil que vai pro STF. Esse cara bom, advogado bom, o cara técnico, que é de carreira, que tá afim de trabalhar, né? Você vê.
Felizmente a gente acaba não sendo uma coisa interessante para os tribunais superiores, né? A impressão que dá é que subverteu a regra. E agora a gente pega um juiz de primeira instância, pô, o sujeito extremamente preparado, passa por um concurso dos mais difíceis do país. Não, e para ir para STF, não só o concurso, a vida do cara. A vida, a pressão. Vai trabalhar com as comarcas que ele trabalhou. Eu fiz mais de 1.200 julgamentos de júri na minha carreira. Experiência ou não? Quer dizer, eu trabalhei com... Quantas pessoas eu ouvi na minha vida? Umas 20 mil, umas 30 mil pessoas. Eu fiz a inquirição. Então, a bagagem que você adquire trabalhando nisso, né? É interessante, né? Claro que, às vezes, o cara é um panaca mesmo, tendo toda essa bagagem. A gente não pode dizer que é por isso que ele vai ser bom. Mas eu acho que é um dos requisitos principais. Né? A falta de qualidade. Você ter a cabeça formada para aquilo, sabendo o que você pode falar, o que você não pode falar. É fácil, é só você pegar coisas antigas do Supremo. Você não via juiz do Supremo dando entrevista. Não tinha. Você não via isso, quase, falando sobre política, você não via isso mais, né? Mas, infelizmente, hoje acontece. Eu fico maluco. Sim, eu escrevo também, né? E hoje tem uma pobreza de precedentes, porque a gente vai escrever, vai pegar um artigo e tudo mais, pegar muito julgado antigo, bem feito, escrito, técnico. Hoje tá muito, assim, ideologizado mesmo. Tá muito político, os julgados. A gente não vê mais técnica, é pura política. Não vê, e infelizmente, aquilo que a gente fala, né? O ativismo judiciário é lamentável, né? Porque isso vai destruindo a magistratura. Eu fico imaginando o que vai acontecer com a magistratura quando esse sistema atual cair. Eles vão destruir a magistratura. Sim. Porque eles não vão querer nunca mais que a magistratura domine o Brasil como dominou agora. Da forma errada como está dominando. Sim. Eles vão destruir a gente. Eu falo para a Débora que nós vamos virar inspetor de quarteirão para imitar os comunistas, quando era na época comunista, os inspetores de quarteirão que tomavam conta das cidades, né? Eu falei, o juiz vai virar inspetor de quarteirão, porque a população vai ficar com tanto ódio, com tanta raiva do juiz, né? Do que está acontecendo, dessas coisas que estão acontecendo em primeiro grau, segundo grau de jurisdição, que eles vão querer comer o juiz com farinha. Vai acabar, tirar poder, vai fazer o que possível for para destruir a magistratura. Eu não tenho dúvida disso. A hora que o sistema ruir, não sei quando vai ruir esse sistema, não sei. Mas a hora que ruir esse sistema, haja alguém para ficar embaixo, porque vai explodir para todo lado. Sim. E a magistratura vai ser simplesmente aniquilada. Esse é o alvo, né? O povo vai ficar... de tudo. O povo tá meio indignado, né? Tá muito. Não, na época, veja bem, eu não tenho procuração e até discordo de algumas coisas, mas na época do Sérgio Moro, por exemplo, a magistratura estava no alto. Porque o Sérgio Moro conseguiu levantar senso de justiça, assim, né? Conseguiu levantar a nossa carreira para um patamar legal. A gente estava sendo respeitado pela população. Nossa, é verdade. Nem faz tanto tempo assim, né? Parece que... Aí o que aconteceu? Depois que o Sérgio Moro caiu, e aqui entre nós, ele fez muita bobagem mesmo, ele foi culpado também por muitas das coisas ali que aconteceu. No processo disso. Depois que processo de derrubada do Moro, vamos dizer assim. Sim. Ele fez tudo errado, ele saiu fora do governo do Bolsonaro. Depois. Na processo de politização. Não, na processo ele depois. Também, como juiz, eu também acho que ele cometia alguns erros, mas eu ficava quieto, porque o juiz pode errar e tem tribunal para corrigir. Sim. Né? Então, na verdade, eu acho que depois que o Sérgio Moro caiu, e aí a gente entrou nesse sistema atual aí de justiça, da justiça determinar tudo, mandar em tudo, eu acho que nós temos hoje um problema seríssimo com a magistratura. Nós vamos ser triturados no futuro pelos deputados, por tudo que aparecer de juiz no futuro não vai ser fácil. Porque a panela de pressão tá ficando cada vez mais, né? Tá se enchendo, né? Primeiro que o pessoal acha que a gente ganha bem. A gente ganha bem. Mas não é bem assim. E outra, para você chegar a juiz, você sabe o que é. A relação que é, né? Então, esse é o ponto. E a responsabilidade que é também. Mas esse é o ponto. Para chegar a juiz, aí a gente vê hoje ministros do STF tem mais... chega de graça. Tem mais tempo de militância em movimento político do que no direito. Não tem experiência nenhuma no direito. Então, por exemplo, hoje um juiz ganha mais ou menos? Ganha. Um juiz inicial tá o quê? 32 mil aqui em São Paulo? É. Por aí.
quando chega no final da carreira dele, ele vai ganhar o quê? 50 mil, 60 mil, dependendo dos direitos que ele tem e tal. Ele vai ganhar 60 mil, só que ele não tira 60 mil. Mais de metade do salário dele é comido por INSS, por imposto de renda, com um monte de coisa. Então, o cara que ganha 60 pau no Olerite, bruto, ele recebe 30 pau hoje. Metade vai embora. Não é bizarro, assim. Aí você fala assim, pô, um desembargador que ganha 30 mil é muito? Ele tá acima da média nacional, né? Mas ele não vive a sua responsabilidade. O trabalho. É a vida que ele teve para chegar lá. Sim, duas coisas muito importantes, né? Falando do desembargador de carreira, né? E outros também, pois assume nosso cargo e vai em frente, né? Então, quer dizer, aí você veja o valor que é. Você pega essa molecada nova que tá entrando agora, eles têm um problema sério, porque ele entra na magistratura e depois ele cai na lei da comum de aposentadoria. Quer dizer, eu ainda peguei a lei completa, eu ainda recebo os meus salários integrais. Agora o jovem que está entrando agora, ele vai fazer magistratura, vai ganhar 10, 20, 30, 40, 50 mil. Quando ele chegar no fim da carreira dele, que ele se aposenta, o que vai acontecer? Ele vai ganhar 5 mil do INSS? Ele vai ter que fazer uma por fora, né? Aí ele vai ter duas coisas. A previdência privada. Sim. E se ele não for muito firme de caráter, ele vai fazer o quê? Vai vender de sentença. Como é que você fala? É o direito é a obrigação do cara ser honesto? Claro que é. Mas o Estado fomenta também a própria corrupção. Sim. Como é que você quer que um cara que chega no final de carreira ganhando 50 mil, aí ele aposenta e passa a ganhar 5, como é que você quer que esse cara sobreviva com o patrimônio que ele adquiriu? Com 50 mil por mês, provavelmente ele tem um apartamento dele, tem o carrinho dele, às vezes tem um sítiozinho tal, que ele conseguiu amealhar nesses anos todos. Aí você dá 5 mil na mão do cara e fala, agora se vira. É difícil, né? Tem como. Então ele sabe que vai acontecer isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma previdência privada ou ele vai pegar por fora. Mas já não vai ter quase patrimônio, porque para hoje você ter uma previdência para ganhar 10, 20 mil no fim da vida, você paga uma fortuna. E ainda desconta imposto de renda, os caras ferram você. E aí o que acontece? Chega na hora do fim da vida, e aí? O cara que não tem a situação honesta dele dentro, intrínseco, tem aquela convicção de caráter, né? Ele vai vender sentença. Uma vez a outra, não começa com isso, começa com aquilo, daqui a pouco tá vendendo sentença. Mas você fala que tem gente que vende. Tem a justiça, agora mesmo pegaram os caras aí. Sim. Pegando dinheiro de sentença, cobrando de sentença para dar sentença. Então, quer dizer, a gente sabe que tem, toda carreira tem os malandros. Porque não é da carreira do caráter. A magistratura, na minha época que eu entrei, era muito raro você ouvir falar no juiz corrupto. Era muito raro. Hoje em dia... Agora, hoje você vê toda hora na televisão, no rádio. Tem até desembargadores envolvidos em coisas. Quer dizer, a gente fica triste porque isso acaba generalizando. Mancha a carreira. Você tá na rua, né? Você tá na rua, vê lá um desembargador, vai ver que é ladrão igual aquele outro lá. Quer dizer... Tá meio igual político, né? Isso o judiciário tá ficando igual político. Nossa, no caminho. Deputado no ambiente, os caras falam, isso é ladrão. Quer dizer, ele acaba se passando por né? Então é difícil isso. Que era pra ser uma carreira que tinha que... De prestígio, de autoridade. Tá ficando meio igual político. E como é que... Não, desculpa, pode concluir. Eu tô curioso pra saber como é que foi a sua ascensão pra um cargo de desembargador. Isso. Bem, aconteceu o seguinte. Eu cheguei a juiz titular da vara do júri, né? E fui ficando bastante tempo lá. Quando chegou perto da aposentadoria, da promoção, eu fiz inscrição para o curso, para o cargo de juiz substituto de segundo grau. O juiz substituto de segundo grau, que a gente chama, não sei se você já ouviu falar, na magistratura a gente chama de pinguim. O juiz é pinguim. Pinguim. Por que o pinguim? Porque o pinguim, ele anda com aquela roupa preta e o pinguim não senta, você percebeu? O pinguim fica em pé. É verdade. Então o pinguim é como se o juiz pinguim, o desembargador substituto, juiz substituto de segundo grau, ele também não tem assento na Câmara, né? Como ele não tem assento na Câmara, ele é chamado de pinguim.
E aí eu fiz inscrição para Pinguim, para juiz substituto de segundo grau. Fiquei uns 2 anos como substituto de segundo grau. Aí, em seguida, fui promovido a desembargador. Eu não entendi. É uma inscrição que faz? E qual é o Inscrição critério? que abre a concurso. Ah, é um concurso Aposentou interno. 2 desembargadores lá. Eles abrem concurso para outros desembargadores. Concurso de provas de títulos normal? Não, concurso dentro da carreira. Dentro da nossa carreira. Não, sim, mas é um concurso interno, mas é de provas. É um concurso que vai levar em consideração sua carreira como juiz da vida Tudo toda. é avaliado. É. Sim. E aí você pode. Às vezes você não é promovido, porque tem gente na sua frente. Às vezes você fica remanescente de lista. Aí na próxima você vai. É o primeiro que fica remanescente e vai. Né? Então, e às vezes é por causa de antiguidade. Se é um cargo que entra por antiguidade, é o desembargador, é o cara mais antigo, dos substitutos que vão de qualquer. Não tem jeito, eles é antiguidade mesmo. Então, algumas vezes é por merecimento, mas também tem antiguidade. E no caso do senhor, você foi com quantos anos para desembargador? Eu fui novo, cara, fui um dos bons juízes novos. Fui com 49 anos. 49? Fui promovido tudo foi muito... a desembargador com 49. Mas eu já tinha, com 45, eu já era substituto de segundo grau. Sim, começou muito jovem e naturalmente os... É porque eu corri, né? Eu nunca fiquei fazendo muita... É porque o juiz se entra hoje e ele vai lá para Monte Alto, se ele quiser ele fica o resto da vida lá. Morre lá. Sim. Ele fica como juiz lá, sai as vagas para outras, não se candidata, inscreve e acabou. Mas eu queria vir para São Paulo logo, que era o meu objetivo. Então eu procurei correr na carreira. Aí quando chegou no júri, aí eu dei uma parada no júri, porque eu gostei do júri. Sim. E eu me sentia bem no cargo de juiz do júri. Então, aí eu dei uma segurada, deixei passar uns caras na minha frente lá. Depois, o dia que eu me inscrevi, eu fui para substituto de segundo grau, porque eu já tinha tempo para ir. Né? Mas o senhor gostou do júri? Curtiu a função do júri ali? O do júri foi a minha vida, né? Pode-se dizer. Eu lembro com muita saudade, mas vou ser sincero, tenho saudade assim, mas também não voltaria. Me arrependo um minuto de ter aposentado. Curtiu o tempo, a fase, curtiu bem a fase. Eu acho que eu fiz o seguinte, eu planejei isso a minha vida toda. Eu não queria morrer juiz. Sim. Eu fiz o cálculo, eu entrei na magistratura, eu calculei assim, 2012 mais ou menos eu vou ter tempo para aposentar. Chegou em 2012, eu completei meu tempo. Eu ia me aposentar, mas aí eu estava construindo uma casa, eu precisava de dinheiro. Então eu falei, vou ter que ficar mais uns 5 anos, porque eu vou precisar pagar vou ter que juntar dinheiro para terminar a casa. Aí que eu fiz. E porque quando você sai da magistratura, você perde algumas vantagens. O juiz faz hora extra, doutor? Hoje, a gente só trabalha o dia inteiro até em casa. Mas eu não sei, pega mais... Trabalha em casa muito mais do que qualquer pessoa. Não, mas sei lá, pega mais... É adicional de hora extra. Não, mas não sei, tipo assim, Não, tem não que existe julgar esse negócio de hora 30 extra. casos, agora ele vai julgar 50 e ganha a mais pelos 20 que ele fez a mais. Não existe o isso que aí. acontece assim na magistratura é o seguinte. Eu entrei, O que eu tava falando? Da casa, 5 anos da casa. Depois de 2012. Isso, eu esperei até que 2012. Quando chegou 2012, eu ia começar, eu ia cair fora. Fiz meus tempos direitinho, eu já tinha 55 anos. Falei, vou me aposentar jovem, vou curtir a vida, etc. Só que aí, eu fiz as contas, eu estava construindo uma casa, falei, eu vou precisar ficar mais uns dias. Porque você perde o pé na cova, que a gente chama, e você perde o auxílio residência, 10 pau a menos de salário. A diferença, né? 10 pau a menos de salário. Então, quer dizer, o pé na cova você sabe o que é, né? Aquele juiz que fica e já tem tempo para ir embora e continua na carreira. Então ele recebe uma compensação porque ficou na carreira, né? Não foi embora e não deu despesa, porque para ingressar um funcionário a mais, dá muito mais despesa do que ele ganha, né? Entendi. Então ele ficou na carreira, tá ganhando. E o penduricário, que eles chamam de penduricário, tudo é penduricário para magistratura. E também o auxílio residência, que eu acho um auxílio bem ridículo, porque o juiz, ele pela lei, ele tem que morar no local onde ele trabalha. Então, não sei por que vai me ajudar na minha residência. Se eu já tenho salário, que pague a minha residência. Pague o meu aluguel, ou pague, ou construa, ou
compro um apartamento para morar, isso é um problema meu. Né? Mas, todo mundo é assim, né? Mas eu recebi esse valor porque não vou eu rejeitar, né? Não sou, como chama? Não sou um babaca. Eu recebi. Mas, na verdade, eu perdi esses 10 mil. Perderia. Então, eu fiquei mais 5 anos para receber a mais, para poder... E outra, perderia férias, a gente tem direito a 2 férias. Eu perderia o dinheiro das férias também. Então, o que eu fiz? Fiquei um pouquinho para pegar em dinheiro para terminar minha casa. E mais 5 anos. Aí, em 2017, terminei de construir minha casa, tudo eu... Tchau. Fui embora. Acabou. E, quer dizer, eu me aposentei 15 anos antes do que eu poderia esperar. 15 anos antes? A compulsória é com 75 anos. Não, mas não precisa chegar na compulsória, não. Tá doido. Mas eu não ia querer morrer no tribunal. Não. Então eu resolvi cair fora, viver minha vida. E olha, eu vou ser sincero pra você. Eu acho que eu me arrependo muito de não ter aposentado em 2012. Tinha apertado um pouquinho. Os melhores da minha vida. Cara, sabe o que acontece? A magistratura é legal. É legal. É uma carreira muito legal para jovem, para quem quer começar. É bonita a carreira. É uma carreira que tem um salário razoável, pelo menos, né? Você não vai passar fome, passar necessidade, você vai ter uma condição boa. Mas mudou tanto a magistratura nos últimos anos, assim, que eu não estaria vivendo legal, sabe? Se eu fosse juiz hoje, eu teria... Foi ficando desgostoso, assim? Desgostoso. O senhor consegue dar alguns exemplos do que mudou e chateou bastante, assim, na carreira? Olha, mudou, por exemplo, o volume de serviço de um juiz, de um desembargador. Tá insustentável. Eu pergunto para você, eu dava anualmente, em 2017, deve estar até pior, mas em 2017, eu dava em torno de 3.500 votos como desembargador, por ano. Aí eu pergunto para você, o que é o voto do desembargador? Ele vê a sentença do juiz, teve o recurso, né, um advogado querendo mexa, o promotor querendo que não mexa, e eu aqui vou ver se o juiz acertou ou não acertou. Tá? Aí eu julgo. São 350 votos desse tipo. Tem que estudar o processo, ver o que está acontecendo para julgar. 3.500. 3.500. Aí eu pergunto para você, quantos processos por dia eu teria que fazer para dar 3.500 processos? 15. 10 no mínimo, né? 10 no mínimo. Você acha que um juiz consegue ler 10 processos por dia? Você acha que um juiz... E outra, contando sábado e domingo, hein? Eu falei uns 15. Tô falando fim de semana, né? Tira final de semana e férias, dá uns 15, 20. Falando contando sábado e domingo. Quantos por dia você teria que fazer? No mínimo 10. Agora, que juiz consegue ler 10 processos por dia? Não existe. Nem o mais especial, fantástico, né? Mega juiz, ele vai ler. Nunca isso aí. Então, o que acontecia? Os assistentes ajudavam. Sim. Mas eu comecei a ver que era para mim, pro meu estilo de ser, pra minha competência como pessoa, eu não conseguia corrigir de uma forma satisfatória todos os votos que os meus assistentes davam. Porque eram 10 processos, por dia. Os assistentes faziam bastante. Eram 4 assistentes. Aí o que acontecia? Chegava na minha mão, eu lia a sentença, mas eu não tinha tempo quase de ficar lendo os outros processos. Então, como é que eu vou viver numa situação dessa de não poder trabalhar naquilo que eu sempre gostei de trabalhar, que é fazer minha sentença, fazer todas elas? Como é que eu vou passar? Vou terceirizar para pessoas? Vira uma máquina de produção. Eu não estou dizendo para você que todo juiz terceiriza, não. De repente, você tem aí um desembargador que consegue. Tá doido. É uma máquina de trabalhar, mas eu não sou. Infelizmente, eu não sou essa máquina de trabalhar. Eu acho que daria para fazer o quê? 2, 3, 4 processos por dia. Sim. Você pegar, trabalhar em casa. E o problema é o nível de dificuldade também. Às vezes você pega um processo fácil, você faz. Mas aí você pega tem 10 volumes, 12 volumes, laudos, um monte de testemunha. Como é que você vai ler esse processo? Então, não tem como. Eu comecei a sair fora. Falei, sabe uma coisa? Eu vou sair fora. E uma hora ainda vai acontecer uma porcaria aqui. Eu ainda vou assinar uma sentença errada e ainda vou tomar uma
uma bucha por causa disso. O que tinha de prazer, perder pelo excesso. Perdi essa vontade de trabalhar por isso. Eu não tinha condição de trabalhar desse jeito. Trabalhar com... sem controle de toda a minha atribuição. Porque desumano, ou perde prazo ou perde qualidade. Não tem como ter os dois, né? É só você calcular. Se alguém falar para mim que eu tenho condição de fazer 3.500 processos por ano, ler e assinar todos, fazer todos, aí eu vou falar, então eu sou muito ruim, muito incompetente, então não tem ainda como. bem que eu saí também, né? Não tem como. Mas eu duvido que alguém faça. E olha que eu era sou um dos desembargadores, trabalhava bastante, mas tem desembargador com produção maior que a minha. Ela que trabalha mais. E a regra trabalha muito? O pessoal lá trabalha mesmo? Trabalha muito. O cara joga na mão dos assistentes, mas é difícil. A maioria trabalha, porque a maioria sabe. Não chegou lá à toa, né? Precisa corrigir, precisa ver os processos, não adianta. Concordo. E também, no seu caso, por maior parte da vida dedicada à magistratura, não precisava chegar até a aposentadoria compulsória então, mesmo. Eu comecei a ver, sabe? A gente pedia mais assistentes, demorava para o tribunal atender. Aí você percebia que chegava lá no tribunal, às vezes até para o motorista, para levar a gente em casa, era um inferno, às vezes não tinha... Eu, até graças a Deus, eu sempre ia com o meu carro, né? Como eu morava no interior, às vezes eu pedia carro, porque estava chovendo, tinha problema, eu não gosto de dirigir em estrada. E às vezes eu conseguia, mas eles faziam um doce para isso, sabe? A gente se matando pela carreira e vendo que os caras não estavam nem aí por você. Então eu falei, sabe uma coisa, eu vou embora, deixa eu quietinho lá na minha casa. Parou na hora certa. Cachorrinho, tá boa, fui estudando, dando aula. Eu continuei dando aula, às vezes eu dou aula hoje, dou aula na escola, dei aula há um ano atrás na Escola Superior da Magistratura lá de Sorocaba. Faço meus livrinhos, dou uma aula ali, a outra, uma palestra, uma coisa. Nunca parou de estudar. Eu gosto, né? Até para não ficar parar totalmente. Sim, né? sim. É importante a gente ter, né? Poxa, são quantos livros? Eu acho que foram 7 livros. 7 livros. Eu tenho 3 livros tenho 2 pela editora Saraiva, tenho 2 pela editora Síntese, não, 2 pela editora Síntese, tem um pela... Como é que é o nome dela, meu Deus? Método, não era? Método. Isso, vendo no seu currículo. Tenho também. Método. Foram livros que eu fui escrevendo. Agora eu preciso atualizar esses livros. A maioria já estão desatualizados por causa das novas leis que vieram. Sim. Que eu acabei não... Eu tenho um livro de leis penais que toda vez que eu atualizar, é muita coisa. A carga legislativa que altera por ano. Hoje mesmo, tá reclamando hoje. Pô, mudou lá o crime do feminicídio, mudou um monte de outras leis, tem que atualizar. Mas hoje você ainda tem uma vantagem, por exemplo, que você tem a lei atualizada na Presidência da República. O Planalto tá 100%. Você pega o texto correto. Isso é verdade. Atualizado. Na época não tinha isso. Ainda dá para ajudar, mas quando você não tinha essas facilidades, a gente recebia todo dia, toda semana, uns caderninhos azuis do tribunal, que era todas as mudanças de... Nossa. Eu nunca esqueço, em Santa Fé do Sul, eu julguei um processo de mandado de segurança com fundamento de uma lei revogada. Eu não acompanhei que ela foi mudada. Era lei do mandado de segurança, sofreu uma alteração. E no meu código, que tinha aquele Rubens Requião, que fazia tudo documentado, o Rubens Requião, meu era antigo, não estava atualizado. Eu julguei, aí o desembargador pôs lá, nega o provimento ao recurso com fundamento diverso, ponto. Aí eu fui ver o que era, ele negou o provimento, acertei, quer dizer, no fundo ele manteve a minha sentença, mas fundamentou com a lei nova e... sim. Meio que deu uma corrigida ali. Uma bem discreto. Fez certinho, né? Mas é isso, veja. Não dá pra você acompanhar todas as leis, né? É difícil. É por isso que entra a especialidade, né? Ficar bom numa área só. Quanto mais, por isso que eu fiquei no crime. Quando eu estava na faculdade, eu tinha mais... Como é que chama? Tinha mais facilidade possível. Sim. E aí depois fui pro crime. Eu dei aula há 22 anos na PUC de Direito Administrativo. Nossa. Quer dizer que é uma matéria que muita gente não gosta, mas eu acho legal, eu gosto. E processo penal também, né? Pelo que eu vi. Processo penal foi em outras faculdades. Na PUC eu não dei processo penal, dei administrativo. Fiquei 22 anos lá com
auxiliando, depois eu fiz o mestrado, mas o mestrado eu fiz de Direito Processual Penal. Quem tem paixão no criminal não tem. Não tem. Diferente. E agora eu estava querendo terminar o doutorado, já tenho os créditos todos, mas uma preguiça para escrever. Tudo, né? Hoje em dia tem ghostwriter, hoje em dia tem inteligência artificial. Sabe o que é? Se eu conseguir tudo online, eu até faço. Mas não, tem que ir para São Paulo, ver as coisas. Não. Hoje em dia eu tô até com medo de São Paulo, tô ficando aqueles velhos medrosos, sabe? Quer ficar mais descansando hoje, tranquilo? Sabe o que acontece? Eu trabalhei muito na área criminal. Sim. E a família sofre um pouco com isso, porque a gente trabalha na matéria criminal, então o seu nível de previsibilidade é muito grande. Então eu saio do carro, eu olho para ver se não tem ninguém manjando. Eu vou entrar no carro, eu observo antes para ver se não tem ninguém manjando. Eu fecho o carro a 7 chaves, eu fecho a minha casa a 7 chaves. Minha filha vai sair, eu falo, poxa, cuidado por causa disso. Ó. Não demora tanto. Quer dizer, você acaba até atrapalhando a vida da família, porque você fica... Alerta, 24 horas. É igual a profissão de coveiro. É igual a profissão de coveiro. Você imagina o que coveiro conversa com a mulher dele à noite, quando chega em casa. Nossa. Só a história de, esse aqui morreu assim. Horrível. Então eu enterrei um hoje que morreu disso, enterrei um outro que morreu daquilo. Você imaginou? É igual a polícia. A carreira de juiz, de polícia, é uma carreira, principalmente juiz criminal no meu caso, você... Fica atento, ligado. Você é todo dia desgraça. Morte. Eu sou filho de policial. E aí, desde criancinha, pra gente era muito normal. Policial militar. Mas desde criança, eu lembro da época do PCC lá, que a gente não podia nem colocar farda no varal. Então tudo pra gente era assim, não podia falar. E entrar no restaurante e ficar na parede de frente pra porta. Tudo isso era muito natural pra gente. É isso mesmo. E no caso, o senhor chegou a sofrer ameaça, perseguição? Sempre... várias vezes. Eu tive... Não, assim, várias vezes não, até que não, vai. Quando... Vocês lembram quando houve o... Mataram aquele juiz em Presidente Venceslau? Não lembro. O juiz foi assassinado por um pessoal ligado à cadeia lá. Não sei quem estava envolvido, mas um pessoal alto lá do PCC. Tá. Logo em seguida pegaram uma lista na época. A polícia pegou uma lista com os nomes dos juízes que estavam sendo prometidos de morte. E eu era o primeiro da lista. Nossa! Por quê? Porque naquela época eu estava por cima da carne seca, por causa do Maníaco do Parque, estava entrevistando televisão e acabaram pondo meu nome lá. Foi nessa época que eu consegui ir embora como substituto de 2º grau. Aí que eu fiz? Conversei com o presidente do tribunal, falei, já estou na minha hora de ir embora. Eu queria só pedir a colaboração do senhor por causa disso, estão ameaçando. Nem contei nada para minha mulher, fiquei quieto. Caramba. Aí fomos embora para Porangaba. Eu trabalhava uma vez por semana no tribunal, levava 600 processos para julgar no tribunal, né? Toda semana. 600 era toda a turma julgadora, era em torno de 100 processos por juiz. Julgava toda semana como substituto de 2º grau, mas eu podia morar em Porangaba. Trabalhava durante a semana lá, e aí eu mudei para lá para fugir desse problema. Depois que eu estava lá, que eu já tinha colocado umas 20 câmeras toda a casa, tinha comprado meia dúzia de Doberman, aqueles cachorros bem bravos, tá? Aí que eu contei pra minha mulher que eu estava sendo ameaçado, que eu saí de lá por causa disso. Nossa, muda toda a vida, todo estilo de Depois, vida. quando eu estava no interior também não vou dizer a cidade, me ameaçaram porque eu andei dando umas liminares contra o prefeito da cidade, né? Aí me ligaram fazendo ameaça. Eu falei, tá bom, mata quem você quiser, mas deixa eu trabalhar sossegado. Nunca chegou a te intimidar, né? Se o juiz tiver medo, não pode ser juiz. Não pode ser juiz. Tem que ser macho. É igual advogado, igual promotor. Se tiver medo de bandido. Tem que ser macho, razoavelmente macho. Você não precisa ser. Aquele machão. Ai, meu Deus do céu. Você não precisa ser aquele macho. Se você chegar lá, o cara te ameaçar e você baixar a cueca, vamos dizer assim, você não pode ser juiz. Não pode ser juiz. Isso sempre foi assim, né? Então, tem que... E agora, precisa ser macho. A expectativa agora é mais foco em estudo, descanso, conhecimento. Como é que tá? Novos projetos? Eu voltei a fazer o que eu fazia antes dos meus 26 anos. Comecei a ler alguns livros de fora, de literatura. A parte boa, né?
comecei a ler sobre política, comecei a ler sobre história, adoro muito história, cara. História da Grécia, história de Roma. Essas coisas assim que a gente vai aprendendo, coisas antigas, né? Vendo. Bem legal. E adquirindo um pouco mais de experiência, comecei a fazer isso, cara. E menos futebol pra não se chatear. Não, futebol também, eu sou corintiano roxo. Tá, É por isso que eu falei. Eu também não tô dormindo à noite de medo de cair. Danado, rapaz. É melhor largar isso aí, porque... Acho que nós vamos pra Série B, né? Não, doutor, ainda tem... Tô achando difícil pra sair, escapar, hein? É campanha de 4 Série B. joguinhos, 4 E joguinhos. outro, o mundo todo tá contra o Corinthians. Aí tem uma série de gente contra o Corinthians, cara. Estão roubando a gente, viu? No último jogo roubaram a gente. Aquele gol do Yuri Alberto não tava pedindo. Você torce pra quem? Palmeiras. Palmeiras, Chato, tá chato. Eu já passei pela minha tá fase ruim, então... eu Ainda, não torço. é aquilo que eu falo para um amigo meu que é palmeirense. Falei, um futebol é sazonal. É, Falei, quando eu era criança, eu passei a vida inteira querendo que o Corinthians fosse campeão, porque ficou 22 anos sem ganhar nada. E demorou 22 anos. O Corinthians foi campeão em 77, né? Gol do Basílio. Sim. Ali foi a forra da nossa vida, mas passamos 22 anos aguentando. é o meu caso. Uma parte da minha vida. Entrava no bar, tava lá, afiado só quando o Corinthians for campeão. Né? Né? Aí eu tinha 18 anos, eu nasci em 56, e o Corinthians tinha sido campeão no quarto centenário, 54. Sim, Aí eu chegava lá, você nem viu seu time ser campeão. é verdade. Eu não tinha visto. Eu escutei muito isso também. Que Então, depois de 77, aí sim, começamos a ganhar mais coisa, bem Anos melhorando. 90 ganhou pra caramba. Ganhamos bastante, ganhamos um monte de título brasileiro, né? Verdadeiro, né? Aqueles da FIFA. Aqueles Pra quem não queria um que é título outro desse, hein? nome. Eu não queria Ganhamos um não. monte de título. Aí ganhamos 2 mundiais, né? Um que eles dizem que não vale, mas vale. Também. Ganhamos 2. Por E o outro, falta de um tem 2. Por falta de um tem 2, né? Mas Mas é bonito, é gostoso o futebol. é sazonal mesmo, Eu porque... tenho grandes amigos palmeirenses que hoje estão curtindo, mas Tá curtindo. é a vez, né? E passou a vida inteira só sofrendo, né? chegou a tem que ter um refresco, né? Esse ano vai dar bom pra ele. Vão ganhar 2 títulos e não vão cair. E tá vocês- gravado isso aqui, hein? Vamos Não, ganhar pior, dois- o vai Palmeiras gravar. em 2000, aquela segunda vez que o Palmeiras caiu. Foi campeão com o Brasil. da caiu. Copa do Brasil. Era melhor não ter caído e não eu ganhar prefiro não nada. cair. Essa é a aposta do Ramon. Cair levanta a Série B, foi o que aconteceu. Vai ser mais Depois que o assistido que a Série A. Depois que o Corinthians caiu para a Série B, pela primeira vez em todos os tempos, ela passou a ser Televisionada, exibida na né? televisão. É verdade, é verdade. Até o Corinthians não existia isso. Até o Corinthians não existia. Aí, Ramon, já veja pelo lado bom. sai pra Tem um lado bom. O time não vai cair, cara. Não vai A gente cair. não vai nem poder jogar com o Santos, porque parece que o Santos vai subir. Vai subir. Não. A Série B de time grande já acabou. Já todo mundo já Eu subiu. não ligo, todo mundo cai. Esquenta. Não. São Paulino fala que não cai. Para, Ramon, aceita. Não, vamos- Débora São Paulo Paulino. caiu também, né, no Diz que Paulista. time grande não cai. No Paulista caiu. Doutor, muito Cara, obrigado. foi um prazer, Cara, viu? que papo legal, hein? Obrigado, doutor. Legal pra Legal, caramba. eu que agradeço. E espero que tenha atingido o objetivo. Pô, legal demais. E querendo voltar, a casa é sua. Eu sei que no futuro sua filha vai passar e vai vir pra cá também, Se vai ser Deus convidada quiser, se Deus pro quiser, podcast. vai. E vai ser um prazer É aí. estudiosa, é muito Ah, estudiosa. dá pra perceber. É aquele jeito, né? Depois que passar, vão dizer, porque é filho de juiz, não é? Não é, a gente Ela é sabe. muito estudiosa, essa menina vale ouro. E daqui a pouco vai estar aqui também. Deus quiser. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Querendo voltar, a casa é sua, viu? Obrigadão. Pessoal, obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Já se inscreve aí pra mais episódios como esse. Até a próxima, valeu! Valeu.